Olá, chegou a sexta-feira, hein? Bom dia para você que estava aí ligado na programação do SBT com as notícias para todo o Brasil. A partir de agora, seguimos juntos aqui de Brasília com as informações do DF, do entorno e conversando sobre tudo o que estiver acontecendo no mundo e for importante para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Vem comigo? Fim do mistério sobre o caso da estudante de 21 anos que estava desaparecida em Planaltina. Infelizmente, o corpo da jovem foi encontrado e o principal suspeito está preso. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. Infelizmente, um final muito triste, mas foi o fim do sofrimento da família que já estava aí procurando pela Regiane há 10 dias. O Sérgio foi preso, Sérgio Alves, de 42 anos, foi preso, confessou o crime e indicou o local onde a Regiane estava enterrada. A família inclusive, já reconheceu o corpo e o enterro vai acontecer hoje à tarde aqui no cemitério de Planaltina. Obrigada, Kátia. Polícia prende autor de homicídio em Santa Maria. O crime aconteceu na quadra 207 em Santa Maria durante essa madrugada. Além de prenderem o autor, os policiais também conseguiram encontrar a arma usada no crime. Motorista do Distrito Federal está mais responsável? O número de mortes em acidentes em vias urbanas diminuiu neste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Boa notícia, né? Mas em compensação, ainda tem muita gente abusando por aí. Olha só que perigo! Motociclistas se reuniram para fazer manobras perigosas na esplanada dos ministérios. Márcio Fontinelli. Mas a gracinha custou caro. Parte do grupo foi preso e a outra parte está sendo procurada. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Combinado. E tem moradores novos lá no Zoológico de Brasília? É um animalzinho muito conhecido pelas telas do cinema, Michael Leão. Uma dica, Viviane, é do filme Madagascar, uns primos não tão distantes do Rei Julian, um lêmure. Daqui a pouco eu trago os detalhes desse casal que já chegou aqui no Zoológico de Brasília e conto mais. Será que a gente já vai poder vê-los este fim de semana? Daqui a pouquinho eu conto. Tô curiosa para saber, e o Maicon também vai entrar ao vivo numa feira de pets, inclusive com um cão repórter. Eu vou explicar já essa história, né, Maicon? Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril. Nosso jornal já está no ar. Fim do mistério. Foi encontrado o corpo da estudante de 21 anos desaparecida há 10 dias em Planaltina. O suspeito do crime foi preso. Ele confessou que estuprou e depois matou Regiane. O criminoso era considerado foragido porque foi beneficiado com um saidão no começo do mês, mas não retornou à penitenciária. A polícia encontrou o corpo de Regiane após a prisão de Sérgio Alves da Silva, de 42 anos. Assumiu que tinha realmente matado e deu pra gente mais ou menos uma localização, que foi ali que a gente chama aqui na Avenida Goiás, saí de Planaltina aqui, no córrego ali do Mestre Darmas, próximo da ponte. Regiane estava desaparecida há 10 dias. Ela foi vista pela última vez quando voltava de bicicleta da escola em Planaltina. Segundo a polícia, Sérgio abordou a jovem no momento em que ela atravessava uma ponte. Ele teria ficado 12 horas com Regiane, que foi estuprada e assassinada em um matagal. A família acompanhou de perto o momento em que o corpo foi encontrado. A bicicleta que a mulher usava ajudou a polícia a confirmar que Sérgio é o autor do homicídio. Após matar a Regiane, ele vendeu a bicicleta por R$30 e usou o dinheiro para comprar drogas. A polícia identificou o homem que comprou a bicicleta e ele reconheceu o criminoso. Trouxemos novamente esse rapaz que comprou a bicicleta do Sérgio, fizemos um reconhecimento pessoal que realmente ratificou como Sérgio, a pessoa que vendeu a bicicleta para ele, como sendo era a bicicleta da vítima. Sérgio tem uma ficha criminal extensa e cumpre pena por roubo e estupro. Ele aproveitou o saidão para cometer mais esse crime e pretendia fugir para a Bahia. O homem foi preso ontem à noite pela Polícia Militar de Goiás. As equipes então vieram a lograr isso em localizar o indivíduo, Sérgio, numa região de mata, deitado dentro do mato, tentando se esconder
ali no mato. No momento em que ele sentiu que já havia um cerco traçado para capturá-lo, ele veio a desferir um golpe de faca na altura do pescoço, no seu lado esquerdo, tentando ceifar a própria vida. Regiane tinha 21 anos. Ela veio da Bahia há poucos meses em busca de uma vida melhor e tinha um sonho: ser policial. Mais um caso de saidão. Mais um caso de uma pessoa que já é condenada há tantos anos e estava aí lá de fora para cometer mais um ato criminoso. Triste demais, né? O corpo de Regiane vai ser enterrado hoje. E ainda sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Oi, Kátia. Boa tarde para você. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estava aqui agora há pouco conversando com o delegado responsável pelas investigações e eu acho que o que todo mundo, né, está pensando, a dúvida de todo mundo é o que o Sérgio Alves, de 42 anos, estava fazendo logo depois, né, que ele fugiu, né, não voltou mais para a Papuda. Ele foi considerado foragido no dia 2 de abril, então ele ficou esse tempo todo, né, foragido, andando pelas ruas de Brasília. E aí o delegado conseguiu explicar porque ele traçou, né, todo o trajeto que ele fez desde a fuga dele, né, da penitenciária, né? Ele foi beneficiado pelo saidão, ele já estava preso há 18 anos, condenado pelo crime de roubo e também estupro. Ele disse na delegacia que logo depois que saiu da penitenciária, ele foi até Samambaia, onde a mãe do filho dele mora. Então ele foi até lá, ficou algum tempo por lá, né? Ele tem um filho com essa mulher e aí ele teve que sair de Samambaia porque estaria sendo ameaçado. Então ele decidiu vir para Planaltina porque aqui ele tem uma ex-mulher com quem tem 2 filhos. Então ele veio aqui para a região, estava aqui na cidade, ficou andando pelas ruas, meio sem rumo mesmo. E aí, no dia do crime, ele decidiu roubar um cavalo. Ele tentou roubar ali um cavalo, não conseguiu. E quando ele saiu ali do local onde estava esse cavalo, foi aí que ele encontrou a Regiane. Então, assim, aparentemente, né, tudo indica que nada foi planejado, ele não conhecia a Regiane, ele decidiu abordá-la, roubar a bicicleta dela, só que aí o plano dele mudou, né? Além de roubar a bicicleta da Regiane, ele acabou decidindo estuprá-la e aí cometeu esse crime. Bom, para dar todos os detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Tiago Oliveira, que está aqui ao meu lado. Delegado, então, ele confessou, né? Ele falou aí friamente que foi primeiro para Samambaia, visitar ali a esposa com quem tem um filho, depois veio para Planaltina, onde tem uma ex-mulher com mais 2 filhos e estava vagando aqui pela cidade. Quando ele decidiu roubar esse cavalo, né? Que foi exatamente no dia que ele sequestrou a Regiane, qual que era a intenção dele? Bom dia, Kátia. Pois infelizmente a gente tem esse desfecho trágico para a família. A gente esperou até o último momento para encontrar a Regiane com vida, tinha esperanças, trabalhou para isso. E eu queria reforçar aqui para a família, para os amigos da Regiane, que a gente, a 16ª DP aqui, juntamente com os demais departamentos da Polícia Civil, todos colaborando, a gente não mediu esforços hora nenhuma para encontrá-la. Ontem o corpo foi encontrado aqui na região da Mata, né, no setor tradicional de Planaltina, e já tínhamos praticamente certeza que era ela, e o exame de corpo de delito realmente confirmou. O médico legista entrou em contato pessoal comigo e disse que foi feito um trabalho excepcional lá de confronto de DNA do corpo, e foi confirmado que ela realmente se trata da Regiane, né? Sobre o autor, o que ele disse foi isso: ele estava aqui na cidade, perambulando aí pela cidade, ele é usuário de crack, então ele decidiu, na noite do dia 17, ele decidiu sair e ele fala textualmente, procurar uma vítima. Ele queria roubar alguém para conseguir dinheiro para comprar crack. E aí, inicialmente, ele tenta pega um cavalo de uma chácara, só que o cavalo, ele foge, ele não consegue. Então, quando ele retorna ali para a região que ele costumava ficar, ele vê a Regiane descendo de bicicleta,
e de repente, assim, repentinamente ele aborda, ele entra na frente da bicicleta, para a Regiane e a obriga, arrasta ali para entrar na margem da ponte que ele estava e ali pega a bolsa que ela estava, pega a bicicleta, mas ele confessa, ó, aí quando eu estava lá na mata eu decidi estuprá-la. Então há uma violência ali e essa versão dele confirma o que a gente já tinha, os vestígios que a gente já tinha, a gente encontrou, né? A pulseira, a calcinha, um tufo de cabelo, então assim, a gente já sabia que tudo indicava que tinha havido uma situação de violência ali. E depois disso, quando ele a estupra, ele a obriga, ele ameaça com a faca, dizendo, ó, vamos para um outro lugar, me obedece, faz tudo que eu tô te mandando que eu vou te liberar. Então pela versão dele, pela percepção que a gente acredita realmente que a Regiane ela colaborou ali, o acompanhou para não ser morta e assim, tendo a esperança que seria liberada, né? Mas infelizmente não foi o que não ocorreu ali uma região próxima aqui do setor tradicional. Ele a matou e também confirmamos essa versão dele porque foi encontrado ali marcas de facada, marcas de instrumento perfuro-corturante que atingiu o coração dela. Então ela morreu por choque hipovolêmico. E delegado, ele saiu ali da ponte, né, onde abordou a Regiane, e ele andou ali cerca de 5 quilômetros com ela, né? Então foi um trajeto, inclusive vocês tiveram acesso a imagens que mostram, ele até teve um momento que ele colocou ela na bicicleta, outro momento eles andaram a pé. Como é que foi esse trajeto? Pois é, o trajeto que ele narra, que percorreu, a gente ainda está tentando confirmar. A gente tem alguns pontos ali, algumas imagens, mas a gente ainda continua tentando trabalhar para confirmar toda a versão dele como um todo. Mas o que ele disse foi isso, que ele percorreu ali, ele abordou a Regiane por volta das 8h30 e ficou com ela durante a noite toda até por volta das 8, 9 horas. A gente precisa confirmar essa questão também da data da morte, o exame pericial vai confirmar para a gente, mas até o momento, no mínimo, a Regiane ficou ali no poder do Sérgio por pelo menos 12 horas, a noite toda. 12 horas, ela sendo feita refém ali, né, por ele? Sim, sendo feita refém. É uma região de mata, fria, escura, né? E sob ameaça ali com a faca o tempo todo. E ele, depois que ele cometeu esse crime, ele tentou esconder o corpo. Ele fez ali uma cova rasa, ele utilizou inclusive um tapete, que é tipo um carpete, para enrolar o corpo. Como que ela foi encontrada? Pois é, após a prisão do Sérgio, no distrito de São Gabriel, e receber alta do atendimento que ele precisou, inicialmente ele tentou ali negar seu envolvimento, mas ali quando foi confrontado por todos os elementos, as provas que a gente vinha colhendo desde o dia 18, ele resolve confessar. Então ele começa a narrar todos os detalhes e a gente sabia que a gente só ia conseguir chegar na Regiane com a colaboração dele, né? Pelo todo o contexto que a gente vinha trabalhando. Então ele indica ali, indica alguns pontos de referência. E aí, na madrugada, 3, 4 horas da manhã, uma equipe aqui de policiais da 16ª deslocou no local. É uma região de mata muito fechada, difícil acesso. A gente não consegue andar 20, 30 metros e com muita facilidade, né? E aí a gente trabalhou quando por volta das 9h30, 10 horas, o corpo foi localizado. Estava realmente coberto e aí confirma também a versão dele, que ele tentou fazer uma cova ali, não conseguiu, porque apesar do solo estar úmido, ele tinha muitas raízes. Então ele estava só com a mão, não tinha instrumento, ele não conseguiu fazer a cova. Jogou o corpo lá e tentou escondê-lo. Jogou um lençol, um tapete, algumas galhas, lama. E aí conseguimos localizar, mas naquele momento ali a gente, por conta do estado do corpo, né, já tinha muitos dias que estavam lá, por conta da lama, da sujeira, a gente não tinha como ter certeza absoluta que era ela. Mas aí o
pessoal do ML, os médicos legistas conseguiram fazer os exames e confirmaram que era realmente ela. Agora, delegado, vocês já tinham divulgado imagens dele, né? No domingo, inclusive, divulgaram também a imagem, né, com o nome dele. E aí, ele tentou fugir. Ele chegou até a tentar fugir. Ele foi para o distrito de São Gabriel, que fica ali pertence à Planaltina de Goiás. E aí, ele abordou um homem, não foi isso? Tentou roubar o carro desse homem, roubou alguns pertences. E logo depois desse roubo, desses pertences, ele não conseguiu levar o carro, ele fugiu. E aí a vítima chamou a polícia, mas mesmo assim a polícia procurou ali, não conseguiu encontrá-lo, ele se escondeu dentro de uma mata e foi a própria vítima que conseguiu localizá-lo. Explica como é que tudo isso aconteceu. Olha, assim que o Sérgio ele praticou esse crime, matou a Regiane e deixou ela escondida na mata, ele tinha certeza absoluta que não teria o seu envolvimento ali indicado, né? Ele acreditou que a Regiane ia ficar por lá e que nunca ninguém ia encontrá-la. Então ele voltou para a cidade normalmente. E ficou perambulando, ele pegou a bicicleta que pegou dela, que ele subtraiu, e vendeu a bicicleta no dia 18, no final do dia. Trocou por droga, fez uso de droga. E aí, por conta do esforço da família e que esteve sempre em contato conosco aqui da delegacia, por conta das diligências que estavam sendo feitas, por conta das buscas que o Corpo de Bombeiros estava realizando ali, ele percebeu que ele poderia ser envolvido no caso, né? Então ele decide fugir. Inicialmente, nós temos as informações confirmadas que ele vai para Planaltina de Goiás, conhecido como Brasilinha aqui, quem mora na região, e fica numa região ali de casa abandonada em Planaltina de Goiás. Só que nós já estávamos fazendo todo o trabalho de inteligência, né, de análise das denúncias que não paravam de chegar, e ele percebe que nós estávamos ali na região procurando por ele. Então ele decide ir para outra cidade, e aí ele opta por deslocar no distrito de São Gabriel, por ser uma cidade menor ali, acreditando que ficaria mais escondido. Só que aí a gente continua trabalhando e já tinha informações que ele estava na região, já tínhamos feito diligências na região, os policiais aqui da 16ª, e ele percebe essa movimentação de carros estranhos, carros diferentes. Então, por conta dessa pressão, e ele mesmo afirma, né, eu percebi que o cerco estava se fechando em torno de mim, e ele decide roubar um senhor, pegar o carro dele, pegar o dinheiro e ir para outra cidade, teoricamente no estado da Bahia. E por conta desse assalto que ele pratica o assalto, só que não consegue ficar com o carro. O carro, por algum motivo, ele não consegue ligar o carro, e então ele continua a pé. E foi nesse momento que a própria vítima do assalto lá em São Gabriel, ele aciona as autoridades, aciona a Guarda Municipal, que faz um cerco ali e ele estava escondido no mato, e faz um cerco, ele percebe que o pessoal da Guarda estava chegando, e ele mesmo afirma, não, eu preferia morrer do que a voltar pro sistema penitenciário. E aí ele passa a faca na região do pescoço, mas aí foi um corte superficial. Quando a guarda chega, eles conseguem ali fazer o primeiro socorro. Eles não tinham noção ainda que se tratava do Sérgio, mas quando chegam no hospital, fazem as pesquisas, percebe que era ele, faz o contato aqui com a 16ª, e a gente desloca, né, durante a madrugada, acompanha todo o tratamento lá, aguarda a liberação dele pelos médicos, e aí reinicia, né, o trabalho de interrogatório, de convencimento ali, para ele entregar, mostrar onde realmente o corpo estava. E aí ele aponta, dá os detalhes ali onde ela poderia ser encontrada, e a gente a encontra, né, solucionando parcialmente o caso. A gente não considera que a investigação ainda terminou, tem muitos pontos ainda para serem esclarecidos. Não descartamos de forma alguma eventual participação no crime em si, que tenha participado ali com o Sérgio, e também não descartamos uma ajuda posterior ao crime, né, com dinheiro, com fuga, com carona. Estamos trabalhando, eu queria fazer esse apelo para a família, para os
familiares, para os amigos da Regiane, que a gente tem informação que alguns familiares do Sérgio estão sendo ameaçados, estão sendo acusados ali de terem participado. Eu reforço aqui, eu já disse ontem, reforço de novo, nós não temos nenhuma informação confirmada nesse sentido e uma pessoa ela não pode ser condenada pelo simples fato de ser parente de uma pessoa, de um criminoso, né? O crime quem praticou foi o Sérgio, então peço para os familiares, para os amigos da Regiane aguardarem, confiarem na investigação, a gente continua trabalhando e qualquer envolvimento durante ou pós o crime, a gente vai descobrir e a gente vai indicar depois no futuro. É muito triste, né? A gente inclusive entende a dor da família, mas claro, né? Se a família ali, os filhos ou ex-esposa do Sérgio, né, não tiver envolvimento, né? Não tem justamente por que julgar, né? Até porque ele estava há 18 anos preso justamente pelo crime de estupro, né, delegado? Infelizmente, esse foi inclusive o primeiro saidão dele. Sim, a gente tem, já foi confirmado, ele já tem condenação por estupro, por roubo e ele é considerado foragido do sistema penitenciário desde o dia 2, né? A gente foi registrada uma ocorrência do dia 2 de abril, que ele era considerado foragido e já tinha um mandado de recaptura, né, para localizá-lo. Então, o crime foi ele que cometeu, né? Então a gente não pode pretender fazer justiça com as próprias mãos, fazer uma injustiça em nome da justiça. Ontem, inclusive, ali estudantes da escola, professores, fizeram uma manifestação silenciosa, pacífica mesmo, pedindo justiça, cobrando mais segurança. Inclusive, o próprio primo da Regiane comentou que ela estava no lugar errado, na hora errada, porque ela não sai aquele horário, ela sai um pouco mais tarde, e geralmente o pai vai buscá-la na escola, só que não teve uma aula, né? A última aula não teve, então ela acabou saindo ali naquele horário e acabou, infelizmente, sendo abordada. Aqui na região, né, não é comum esse tipo de crime, né? A gente não tem tantas histórias assim, né, delegado? A gente sabe que segurança é sempre importante, mas esse realmente foi um caso incomum. Sim, por isso que choca tanto a comunidade, né? Aqui a cidade de Planaltina, ela logicamente, ela não tem o nível de segurança que a gente gostaria, né? Mas a gente faz um trabalho, todo esforço para elucidar os crimes, o trabalho ostensivo da PM é sempre realizado com muita excelência e infelizmente a nossa conclusão é que foi uma fatalidade, foi a questão daquele trinômio do crime, né? O criminoso, a vítima e a oportunidade. Não existia nenhuma relação entre os dois ali de parentesco, de amizade e ele diz textualmente que ficou ali esperando uma vítima passar, então poderia ser qualquer um. Infelizmente foi a Regiane e logicamente facilitou o trabalho do Sérgio, né? A intenção dele, que por ser uma menina, né, com a compreensão física menor, mais fraca, e é justamente isso que o criminoso procura, a oportunidade e a facilidade, né? Delegado, lá no momento que vocês encontraram o corpo, também tinha uma faca. Aquela faca ali que foi encontrada e apreendida, foi a faca utilizada no crime? Não, a faca que o Sérgio utilizou para matar a Regiane, ele disse que joga no rio e nós não conseguimos localizá-la, né? A gente fez um trabalho de busca, mas não conseguimos localizá-la. A faca que você deve estar se mencionando é a faca que foi encontrada onde ele foi encontrado, né? Que foi a faca que ele utilizou para cortar o pescoço. Ah, tá, não, porque ontem eu estou falando porque a gente acompanhou durante a manhã ali o trabalho dos bombeiros, o trabalho da polícia. Aí na hora que o corpo da Regiane está sendo retirado, a gente vê um policial saindo com uma faca. Então, talvez aquela faca ali seja a faca que a própria polícia ou os bombeiros utilizaram para o trabalho ali de retirada, porque não foi um trabalho fácil. Se eu disse que ela foi encontrada ali por volta das 10 horas, eles só conseguiram retirá-la ali da mata, era mais ou menos umas 11h30 da manhã, um trabalho muito difícil. É uma região de muito difícil acesso, de mata fechada mesmo, com alto relevo, então para a gente conseguir assim, andar 20, 30 metros, a gente levava um pouco de tempo e logicamente a gente estava procurando em cada centímetro ali para localizá-la, né? Então teve essa dificuldade de tirá-la do local
E por isso que a gente entende que o Sérgio ele conhecia da região, né? Só para quem conhecia tinha o costume, o hábito de ficar andando ali naquela região, naquele ambiente, teria chegado até lá com uma outra pessoa. Tá certo, delegado, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua disponibilidade, por esclarecer todos os pontos desse caso. Viviane, como o delegado disse, né, agora as investigações vão continuar para descartar ou não a participação de alguém que possa ter ajudado o Sérgio nessa tentativa de fuga dele. A família informou que o enterro da Regiane vai acontecer hoje, às 3h30 da tarde, no cemitério aqui de Planaltina. Eu volto com você. Obrigada, Kátia. A gente acabou de receber uma ligação aqui também dos familiares da Regiane, falando que o horário foi transferido para mais tarde um pouquinho, a informação que a gente tinha era de 3h30 realmente, mas ele disse agora para a gente que vai ser às 4h30 da tarde, e que fica aqui nossa solidariedade para toda a família e os amigos. Obrigada, viu, Kátia? E a Polícia Militar prendeu em flagrante o autor de um homicídio que aconteceu na quadra 207, em Santa Maria. Isso foi durante essa madrugada. Vamos conversar com o Márcio Fontinelli. Márcio, boa tarde para você. Como é que foi esse crime? Oi, Vivi. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse crime aconteceu um pouco antes de meia-noite, ou seja, no finalzinho da noite de ontem. Esses dois homens, eles discutem, um sai correndo, a vítima sai correndo e o autor sai correndo atrás da vítima, como a gente pode ver nas imagens. E aí os dois caem e o autor acaba golpeando a vítima. Os bombeiros foram chamados, mas infelizmente ela não resistiu. Ao meu lado, o Major Brook, que vai contar para a gente exatamente como a Polícia Militar conseguiu prender esse homem. Major, boa tarde para o senhor. Como é que foi a prisão dele? Como é que a guarnição recebeu as informações desse crime? Boa tarde a todos. A Polícia Militar recebeu a informação de uma vítima de esfaqueamento. Chegando ao local, o Corpo de Bombeiros já estava lá fazendo o atendimento, mas constatou o óbito. Então, a Polícia Militar, diante das informações das testemunhas que informaram como é que estavam as características, como era o indivíduo, ela logrou êxito no patrulhamento, depois de quase 2 horas, conseguir prender esse indivíduo ali no condomínio Porto Rico. E ele tinha ido em casa, tomado banho, feito a barba, tentando se disfarçar para fugir das características e descrições das testemunhas. Importante a gente destacar isso, né, Major? Porque apesar dele ter tentado mudar a aparência, ele fez a barba, trocou de roupa, mesmo assim a polícia conseguiu ainda localizá-lo e prendê-lo, né? Então a gente tem que levar também em consideração esse trabalho da polícia que conseguiu identificá-lo, mesmo com essa dificuldade que ele colocou, né? Exato, mas é muito importante também o acionamento da Polícia Militar imediatamente. No momento em que souber de algum tipo de crime, acionar a Polícia Militar. Quanto mais rápido acionar a Polícia Militar, quanto mais características forem passadas à Polícia Militar, mais chances a gente tem de realizar a prisão de qualquer criminoso. No caso, o GETOP lá da área conseguiu prender esse indivíduo, que inclusive na delegacia foi identificado que ele já tinha pelo menos 3 outros homicídios e estava nas ruas. Pois é, Major, ele já respondia a alguns crimes, entre eles homicídio também, né? Exato, então esse indivíduo estava nas ruas, estava em liberdade, não se sabe exatamente qual é a situação dele perante o escopo penal. Agora, ele realmente já tinha cometido outros homicídios, estava nas ruas, conhecia esse indivíduo, a vítima, tiveram uma briga, uma discussão, não se sabe porquê, são 2 pessoas que trabalham com obras, não sabe se trabalhavam até juntos ou se já trabalharam juntos, mas ele não teve pudor nenhum, nem pena nenhuma em esfaquear esse indivíduo para matá-lo. Major, o senhor tem a informação se esse crime aconteceu em um bar ou foi ali na rua mesmo? Se começou, aliás, o crime foi na rua, mas se ele começou esse problema todo em um bar, alguma coisa assim? O que a Polícia Militar tem é que eles acabaram se encontrando casualmente e daí não se sabe exatamente o porquê iniciou, qual a motivação da discussão entre os dois. Na hora que ele foi preso, ele não comentou nada, né? Não comentou nada. Ele apenas confessou o crime e já foi automaticamente conduzido para a delegacia. Qual delegacia que ele foi? Foi para a 33ª DP.
Levando em consideração o sistema judiciário hoje, Vivi, ele passou de manhã por audiência de custódia e logo mais a gente volta com a informação se ele permaneceu preso, né? Mas provavelmente deve ter permanecido, até porque é um sujeito que já tem histórico aí de homicídio. Nesses casos, dificilmente é liberado na audiência de custódia. Eu volto com você, Vivi. Obrigada pelas informações, viu, Márcio? E olha, agora 3 traficantes foram presos lá no Riacho Fundo 2. E sabe o que chama mais atenção nessa história? A gente vai conversar agora isso com o delegado que está investigando esse caso. Eles estavam lá na estrutural, eram profissionais na hora de armazenar toda essa droga. E quem vai conversar com a gente agora vai ser o delegado Pedro Sardá, que está acompanhando toda essa investigação. Oi, doutor, boa tarde, obrigada por participar com a gente aqui. Como é que vocês descobriram esse ponto de tráfico? Boa tarde, Viviane, boa tarde, é um prazer estar aqui. Então, policiais aqui da nossa delegacia, da 29ª, do Riacho Fundo, estão realizando um brilhante trabalho, em parceria com a comunidade. Então, tivemos conhecimento de uma movimentação intensa em 3 endereços. Sendo que nesses 3 endereços havia movimentação de usuários, de delivery de droga, e a partir daí fizemos as devidas tramitações legais e hoje fomos aos endereços e encontramos aí tudo que vocês estão vendo nas imagens, todo esse arcabouço aí para o armazenamento e também para condicionar a droga, né? Acostumados a fazer essas operações, mas essa daí chamou a atenção por conta do profissionalismo com que eles trabalhavam, é isso? Exatamente. O que chamou a atenção dos policiais foi exatamente o fato que na droga que eles vendem tinha um selo, se vocês puderem mostrar aí nas imagens, um selo, uma marca deles, que seria a marca registrada do tráfico. E o que demonstra a ousadia, né? A ousadia. Eles tinham uma estufa dentro do local que nós fomos. Tinham uma prensa para prensar a droga. Como é que também todo um aparato de profissionalismo. Tendo em vista que nós estamos aqui no Riacho Fundo, ficamos surpreendidos com o tamanho, a engenharia que eles tinham para realizar toda a atividade, né? E eles normalmente vendiam só na região mesmo ou não? Era fora do Riacho Fundo também? Desse pessoal estavam vendendo no Riacho Fundo, só que também existia o serviço de delivery, né? Então, muitos motociclistas iam ao local para buscar droga e aí o destino era de vários lugares do Distrito Federal, né? Então, a gente coibiu não só o tráfico aqui no Riacho Fundo, como em outros locais do DF. E a população aqui do Riacho Fundo, a comunidade está satisfeita porque é um incômodo, né? Tanto o movimento de usuários, todo o transtorno, né, que o ponto de venda de drogas ocasiona para a região. Sem dúvida. E eles foram presos, qual que é a pena para esse caso? Então, como eles estavam em conluio, né, participando de forma associada, eles não vão responder só pelo crime de tráfico de drogas, vão responder também pelo tráfico e pela associação para o tráfico. E juntar as penas, podem ficarem presos, casos condenados, claro, até 25 anos. Delegado, só uma questão. Quem compra também pode ser punido, né? Exatamente. Quem está fomentando o tráfico também vai ser penalizado, como acontece várias vezes. Só que dessa vez a gente foi diretamente no pessoal que está vendendo, que ocasiona muitos problemas nas famílias. Não só a questão do uso da droga, mas os diversos efeitos colaterais que isso causa nas famílias, na comunidade no geral. Para a pessoa que não tem dinheiro, viciada, pratica roubo e por aí vai, porque reverbera, né? É um efeito reflexo que o tráfico em si produz numa região. Delegado, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente, trazendo esse caso. E parabéns para vocês, viu? Obrigado, boa tarde a todos, bom programa. Para o senhor também.
Agora deixa eu mudar aqui completamente de assunto. É o seguinte, o zoológico tá com um morador novo e eu aposto que quando vocês virem um animalzinho, vão tentar lembrar de onde vocês conhecem. Vou ajudar, olha só. Eu me remexo muito, mexendo! Muito! Eu me remexo muito. É o Rei Julian, né? Um lêmure de Madagascar que encanta a criançada e a gente também, né? A gente fala que vai levar a criança, o filho ali para ver um filme, a gente aproveita junto. E essa espécie começou a chamar muita atenção depois de virar personagem desse filme. Quem já não riu tanto, porque ele é divertidíssimo. Quem foi lá no zoológico para ver se encontra esse bichinho simpático foi o repórter Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você. E o que a gente quer saber é isso. Quem for fim de semana aí no fim de semana para o zoológico, já vai conseguir ver esse animalzinho? Oi, Vivi. Infelizmente, esse final de semana ainda não. É que esse casal de lêmures que chegou aqui no zoológico na terça-feira, eles ainda precisam passar por um período de adaptação. Então eles estão de quarentena, numa ala ali separadinha para eles. Eles vieram de São Paulo em um voo comercial, que é inclusive uma parceria que existe aí com algumas companhias aéreas. Chegaram aqui no aeroporto, Viviane, na terça-feira. Lá já tinha uma equipe do zoológico para recebê-los. Foram trazidos aqui para o zoo e aqui eles vão passar por uma bateria de exames, até mesmo para confrontar os exames que vieram de São Paulo, do antigo zoo onde eles moravam, para saber como é que está o estado de saúde, como é que foi, se houve estresse aí nessa viagem. Enquanto isso, está sendo preparado também um recinto especial, que vale ressaltar que esses lêmures de cauda anelada, eles são de origem da ilha de Madagascar. Só existe lá, nenhum outro lugar no mundo esses animais nascem de forma natural, sem ser em cativeiro, como é o caso, que é até o motivo desses animais terem vindo aqui para o zoológico de Brasília. É o seguinte, Viviane, esses lêmures, eles estão em extinção, é uma espécie em extinção que precisa aí da ajuda do ser humano agora para conseguir se reproduzir, depois serem colocados de volta na natureza. Esse casal que chegou aqui, que inclusive o nome de um deles é Julian, eles já tiveram 6 filhotinhos nesse zoológico de São Paulo, vieram para cá. Infelizmente, a fêmea ela teve uma gravidez de risco lá em São Paulo, precisou ser castrada, mas a expectativa do zoológico aqui de Brasília, Viviane, é que em breve eles recebam uma outra fêmea para que junto com o Julian possam ter aí novos filhotes e contribuir justamente para essa reprodução. Existe ali uma força-tarefa entre os zoológicos do mundo inteiro para que consigam aumentar o número de lêmures, infelizmente ainda em zoológico, para que depois seja feita aí uma outra força-tarefa, Viviane, para que eles possam ser levados de volta para a natureza, ou seja, lá para a ilha de Madagascar. Então, para você que está aí em casa, vendo essas fofuras aí, que eles são bem espertinhos, inclusive, Viviane, eles são considerados primatas também, têm uma relação bem semelhante com os macacos, inclusive com inteligência. Especialistas ali dizem que eles conseguem entender até matemática, então são animais bem espertos, inteligentes, e por isso eles têm esse cuidado, vão ser bem separados aqui no zoológico, um recinto especial que lembra, inclusive, a região tropical lá da ilha de Madagascar. Então, só um spoilerzinho do que quem vier ao zoológico, logo depois, claro, que o recinto deles for aberto para visitação, vai encontrar um recinto com mais árvores, inclusive com uma instalação para que tenha chuva artificial, para que mantenha sempre o ambiente úmido, para que eles possam se sentir cada vez mais em casa. Então, só recapitulando, esse final de semana ainda não é possível, no próximo também ainda não. Depois de 2 semanas em quarentena ali, eles se adaptando com o ambiente, aí sim o zoológico faz uma última avaliação e vê, a partir de agora tá tudo certo, então a gente abre a visitação e com certeza a gente vai estar lá pertinho para mostrar para quem está em casa, né? É isso, então a gente já vai ficar aqui de olho nisso para poder contar para vocês quando que eles vão poder ser vistos lá no zoológico. Ele estava falando ali de spoiler, né? Vamos dar um aqui também para uma próxima entrada ao vivo do Maicon Leão, que eu estou sabendo que você vai entrar daqui a pouco também para trazer para a gente informações de uma vila de pets que tem vários acessórios, e que o pessoal que tem, né, bichinho de estimação em casa, pode aproveitar para comprar mais barato. A gente vai checar se o preço tá bom mesmo, mas você vai entrar com um outro bichinho, é isso?
É isso sim, Viviane. Daqui a pouco eu vou inclusive dividir tela, ele vai fazer parte, mostrar para quem está em casa um pouquinho desse ambiente. Sabe um test drive dessa feira? A gente vai levar ele para conhecer o ambiente e mostrar para você de casa. Já dou uma dica, é o Paçoca, daqui a pouquinho. Combinado, até já, Maicon. E olha, gente, no setor de Rádio e TV Sul, comerciantes reclamam da insegurança também. As câmeras de monitoramento já não intimidam mais ninguém, a gente vê isso em várias reportagens que a gente mostra aqui. O pessoal entra, leva o que for, coloca a cara ali bem de frente para a câmera, não tá nem aí. Ontem um ladrão entrou em um prédio sem ser identificado, foi até uma loja e saiu tranquilamente com 2 computadores. As imagens do circuito de monitoramento mostram um suspeito no corredor do prédio. Ele subiu pelas escadas. O alvo é uma agência de turismo. A ação é rápida e ele vai embora com 2 notebooks sem ninguém perceber. A gente acha que está protegido pelas câmeras, mas parece que isso não é importante. A pessoa entra, pega, rouba e vai embora e ninguém viu nada. No começo do mês, uma mulher teve o celular roubado na parte externa desse mesmo prédio. O ladrão foi preso em flagrante. Seja nas quadras residenciais do Plano Piloto ou aqui no setor de Rádio e TV Sul, a sensação de insegurança aumentou e tem um motivo. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF mostram que houve um aumento de quase 40% de roubos a comércio se compararmos o primeiro trimestre desse ano com o mesmo período do ano passado. E os roubos a transeuntes também aumentaram. Só esse ano foram 471 pessoas roubadas no meio da rua. E no mesmo período do ano passado, 337. A Polícia Militar está implementando uma rede de comunicação lá no setor de TV Rádio Sul, porque alguns dos usuários sentiram essa necessidade em se comunicarem entre si e também com a Polícia Militar. Esse é um canal que vai encurtar o acionamento das viaturas caso haja necessidade. No mês passado, o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, visitou o SBT Brasília e falou sobre a insegurança na região. Conversamos com ele hoje por telefone. Sandro Avelar informou que pretende ampliar o efetivo das forças de segurança na região. Também tentamos contato com o governador Ibanez Rocha para saber se há planejamentos para a região, mas ele não atendeu as ligações. É importante que se tenha um controle de entrada e saída de pessoas, que haja identificação, catracas, para que evitem que pessoas acessem esses lugares e cometam os crimes. E olha, 18 milhões de brasileiros têm conta no aplicativo de mensagens Telegram. E a suspensão da plataforma por decisão judicial tem causado um problemão para os usuários, viu? Uma ferramenta que mudou a maneira como Karina dá aulas de inglês online. Eu posso construir um grupo ou um canal dentro do Telegram e enviar materiais, áudios, fotos, vídeos, mensagens. O Telegram saiu do ar na quarta-feira, por determinação da Justiça do Espírito Santo, porque deixou de fornecer dados sobre grupos extremistas. São 18 milhões de usuários no Brasil. Na manhã desta quinta-feira, houve poucos relatos de pessoas que conseguiram acessar rapidamente o Telegram. Isso depois das empresas de telefonia informarem que estavam cumprindo a decisão judicial. Já a versão para computadores permanecia inacessível. Esta é a segunda vez que o Telegram recebe uma ordem de bloqueio no Brasil. No ano passado, o aplicativo de origem russa foi suspenso por 48 horas após descumprir a ordem de excluir contas que propagavam discursos de ódio. Para esta especialista em direito digital, a nova decisão considerou que a liberdade de expressão não deve ferir direitos fundamentais do cidadão, como a segurança. A gente está falando de uma decisão que visa proteger e investigar grupos que planejam ataques a escolas, que planejam formações e ações de cunho neonazista. Então, existe uma complexidade dentro dessa decisão. Maíra é professora de educação física e usa o Telegram para dar consultoria de treinos. Agora busca alternativas para não interromper o serviço. Eu não estou refém do Telegram, mas ele é todo o nosso senso de comunidade, é o nosso ponto de encontro mais forte. Então, isso tem um impacto muito grande, mas é isso.
a gente precisa ir se atualizando e aprendendo e dançando conforme a música. Um transtorno, né? O cofundador do Telegram afirmou nesta quinta-feira em seu canal no aplicativo que a Justiça brasileira ordenou a entrega de dados impossíveis de serem coletados e que a empresa vai recorrer da decisão que bloqueou a plataforma no Brasil. Agora, vocês lembram do carro que foi roubado em Samambaia? Mostramos aqui ontem que um ladrão invadiu um lava-jato, rendeu funcionários e fez aquela festa toda por lá, né? Levou dinheiro e fugiu com o carro de um cliente, que aliás era um policial que almoçava no restaurante ali bem ao lado. A gente divulgou a placa, imagens do carro, o veículo foi localizado, viu, em Samambaia mesmo. Mas o criminoso ainda não foi identificado. Então, quem tiver alguma pista desse homem pode ligar para o 197 sem se identificar. E uma operação com 200 policiais resultou na prisão de uma quadrilha especializada no tráfico interestadual de drogas. Os criminosos estavam com 2 toneladas de maconha. 11 pessoas foram para a cadeia. Foram cumpridos 31 mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar, além de 3 mandados de prisão preventiva. De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava no tráfico interestadual de maconha. Eles pegavam essa droga na região de Mato Grosso do Sul e traziam aqui do Distrito Federal, onde ela ficava armazenada na região de Ceilândia e era distribuída para pequenos traficantes aqui na região. Durante a operação, a polícia apreendeu 2 toneladas de maconha, veículos de luxo e motocicletas, que, segundo as investigações, eram usadas para lavagem de dinheiro. Todos esses indivíduos presos vão responder pelo crime de organização criminosa e de tráfico interestadual de drogas e estão sujeitos a uma pena de reclusão que pode variar de 15 a 30 anos. E policiais disfarçados prenderam 2 suspeitos de tráfico de drogas na UNB. Isso foi nesta quinta-feira no campus Darcy Ribeiro, ali na Asa Norte. Com os detidos, havia dinheiro e entorpecentes. Os traficantes estavam sendo monitorados pela equipe da Diretoria de Segurança da Universidade e por policiais de 2 delegacias de Polícia Civil do DF também. A Universidade de Brasília informou que tem investido em sistema de vídeo monitoramento com mais de 600 câmeras de segurança, o que tem ajudado muito ali as forças de segurança do DF a identificar suspeitos e os crimes no campus. Olha só, uma mulher foi presa, acusada de explorar sexualmente as 3 filhas, todas crianças. O homem suspeito de pagar para abusar das meninas era especialista em informática e também foi detido. De acordo com a polícia, os abusos ocorriam em um apartamento deste prédio em Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul. No local, a polícia encontrou a cama desarrumada e objetos sexuais. O homem de 41 anos foi preso em flagrante e tentou destruir um celular e um computador, mas a perícia recuperou imagens de pornografia infantil. O crime foi descoberto a partir de uma denúncia anônima. Uma pessoa viu a conversa da mãe das meninas e do pedófilo no computador da empresa onde a suspeita trabalhava. No chat, a investigação encontrou a negociação envolvendo as crianças de 8, 10 e 12 anos. Nesta mensagem, ele diz que vai pegar a menina, sair, jantar, vai para o apartamento e paga R$ 1.500. Promete repetir em 15 dias e ainda sugere que no verão façam viagens para a praia e parques aquáticos. Em outro trecho, a mãe avisa que vai comprar uma malinha. O homem fala que no dia seguinte já manda dinheiro e garante que vai mandar a mais para alguma roupa, algum perfume, uma calcinha nova, um pijama novo. A proposta final dele é R$ 3.000 por mês e insiste que vai ajudar muito a família, que vai ser bom para ela, que ela já está ficando mais velha, que já está na hora de conhecer certas coisas e fala em detalhes. A mãe foi presa em Porto Alegre e vai responder por exploração sexual de menores. A investigação agora vai esclarecer quantas crianças foram vítimas dos abusos e quantas pessoas estariam envolvidas com o pedófilo, que se aproveitava da fragilidade das famílias. Ele vai buscar em ONGs, né, em locais para beneficentes, em busca de pessoas carentes, vai ofertar um dinheiro, né, e vai estabelecer uma relação para futuramente explorar.
Nossa, que situação absurda. Fico imaginando uma pessoa que é para cuidar do menor, né, para ser chamada de mãe, que tem que ficar ali acolhendo uma criança. Como é que coloca as crianças assim numa situação como essa por dinheiro nenhum? Olha, gordofobia, talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas esse é o nome usado para descrever o preconceito contra pessoas gordas. Infelizmente, a polícia tem registrado o dobro de ocorrências envolvendo discriminação por causa do peso. Veja só. Não dá para calcular quantas vezes Michele já foi ofendida por ser gorda. Ela já perdeu as contas. Eu sofro preconceito desde a hora que eu saio dentro da minha casa até onde que eu volto. No trabalho, os insultos vêm disfarçados. Foi assim com um cliente. A gente estava falando questões de preços de leite, né? E ele pegou um leite que era integral. E aí ele simplesmente olhou para mim e falou: você não pode, né, tomar um leite integral, o seu tem que ser semi-desnatado. No estado de São Paulo, o número de queixas na polícia relacionadas a ofensas por causa do excesso de peso mais que dobrou no ano passado. Foram 216 ocorrências. Para orientar pessoas que já foram vítimas desse tipo de discriminação, Rayane fundou há 2 anos o projeto Gorda na Lei. Muitas pessoas, de fato, não conhecem esses direitos. Sofrer esse bullying acabou sendo natural na sociedade. Então, muitas vezes, elas não têm essa força e esse conhecimento para saber o seu direito e como agir. O preconceito contra pessoas gordas não existe no Código Penal brasileiro. Portanto, não é considerado crime. Costuma aparecer nos boletins de ocorrência como injúria ou assédio moral. Mas quem luta para que essas ofensas sejam punidas, defende que ao registrar queixa na polícia, a vítima use o termo gordofobia. Essa nomenclatura precisa ser reconhecida nos tribunais para que ela ganhe a força e relevância, para que a gente discuta ela na política, que a gente discuta ela na ciência, na saúde. Michele fez questão de denunciar a gordofobia à polícia. Ela espera um dia que na balança o respeito pese mais que a discriminação. É todo dia, toda hora, todo momento, né? Mas eu espero que isso se torne uma lei, né? Para que as pessoas aprendam que a gente quer ser respeitado. A gente é um ser humano como qualquer um. E aqui, olha, gente, no Congresso, os partidos articulam para indicar nomes para as vagas na CPMI dos atos golpistas. A disputa é pelos cargos mais importantes, que é a presidência e a relatoria. A instalação dessa comissão deve ficar para depois do feriado. Oficialmente, o presidente da CPMI é eleito pelos membros da comissão. Mas um acordo prévio costuma definir quem ocupará o cargo. É o presidente quem comanda as reuniões, define convocações e tem poder para escolher quem terá a palavra nas sessões. Além de ditar o rumo dos trabalhos, também escolhe o relator, responsável por definir a linha de investigação e apontar para a Procuradoria-Geral da República os possíveis crimes cometidos pelos investigados. Se for mantido o costume no Congresso, a presidência deve ficar com um representante da Câmara e a relatoria com um integrante do Senado. O governo pressiona por um nome aliado. A oposição quer dividir os cargos. Nós estamos conversando com os partidos que fazem parte da oposição, tanto no Senado como da Câmara, para termos uma posição uníssona, e com os partidos que são independentes do governo, que, na minha opinião, junto conosco, são a maioria, né? E essa maioria terá a condição, acredito eu, de eleger o presidente. Os parlamentares já traçam estratégias para as investigações. Nós vamos chamar o Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro. Vamos chamar aqui o governador ibanês do Distrito Federal, que deixou que a sua polícia fosse negligente, fosse omissa. Vamos chamar também o ex-general que presidiu o GSI, o Augusto Heleno, todas essas figuras que queriam fazer a conspiração. Enquanto isso, a Câmara Legislativa do Distrito Federal segue com os trabalhos da CPI instalada em janeiro. Nesta quinta, os deputados distritais aprovaram a convocação, ainda sem data, dos generais Augusto Heleno e Gonçalves Dias. Os dois chefiaram o Gabinete de Segurança Institucional, responsável por proteger o Palácio do Planalto, e serão ouvidos na condição de testemunhas. E o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, autorizou a demissão de mais 58 servidores do órgão. A medida faz parte da renovação dos quadros do GSI,
que foi determinada pelo presidente Lula. E em uma entrevista para um jornal espanhol, o presidente Lula disse que a tentativa de golpe no Brasil foi organizada pelo ex-presidente Bolsonaro e sua equipe. O presidente Lula chegou a Brasília na noite desta quarta-feira, depois de compromissos em Portugal e na Espanha. Antes de voltar, falou ao jornal El País e responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Eu não tenho dúvida que ele tentou dar um golpe. Possivelmente ele estivesse pensando em dar o golpe no dia 1º, no dia da minha posse. Mas como tinha muita gente, e foi uma posse muito bonita, ele esperou uma semana. Nós já prendemos mais de 1.600 pessoas. Nós agora queremos buscar quem é que financiou. O secretário de Segurança de Brasília está preso até hoje. E nós temos consciência que aquilo era uma organização feita pelo Bolsonaro e pela equipe dele. Com a determinação do presidente de substituir integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro interino Ricardo Capelli confirmou nesta quinta-feira a saída de mais 58 servidores nomeados ainda por Bolsonaro. A lista tem civis e militares. Também, segundo Capelli, todos os servidores do GSI terão que apresentar o comprovante de vacinas atualizado, seguindo as orientações das autoridades sanitárias. Lula foi aconselhado por ministros a manter a estrutura do GSI sob a liderança de um militar. Segundo assessores do Palácio do Planalto, a primeira-dama Janja da Silva e o diretor-geral da PF, Andrei Passos, defendem a extinção do órgão e que o civil passe a coordenar as atribuições que eram dos militares. Mas os ministros acham que a mudança poderia gerar atrito com a caserna no momento em que Lula faz a aproximação com as Forças Armadas. Na semana que vem, o presidente deve ter um almoço com o alto comando do Exército. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi procurado pela nossa equipe, mas não respondeu ao nosso contato. A equipe da Polícia Federal, que vai fazer a prisão do empresário Tiago Brenan, desembarcou em Dubai. Brenan deve ficar em uma cadeia de São Paulo, superlotada, destinada a suspeitos de crimes sexuais. É a última fase do processo de extradição do empresário que está preso numa cadeia em Abu Dhabi, a pouco mais de 1 hora do aeroporto de Dubai. Tiago Brenan está com 4 prisões preventivas decretadas pela Justiça de São Paulo por crimes sexuais cometidos contra mulheres. É um fato significativo, importante, emblemático, na medida em que hoje está muito claro que o mundo está menor para aqueles que pretendem escapar à ação da justiça, para aqueles que cometem crimes e imaginam uma saída no exterior. O caso do empresário se tornou um símbolo no combate à violência contra mulheres. Milionário e arrogante, ele ficou conhecido depois que imagens de uma câmera de segurança de uma academia de ginástica na zona sul da capital paulista gravaram Tiago Brenan dando um tapa no rosto de uma mulher. A partir dali, várias mulheres procuraram o núcleo de atendimento às vítimas de violência do Ministério Público de São Paulo para denunciar o empresário. Para não ser preso, ele viajou para Dubai em setembro do ano passado. De lá, postou vídeos em redes sociais para atacar acusadores e vítimas. Muita gente tem sede de justiça porque fulano é isso, é aquilo. Não tem que ir para cadeia porque é rico. Tudo é distorcido, tudo é... Você é o vilão, você é o jeito pior do mundo. Vão me prender injustamente. Há 10 dias, a pedido do governo brasileiro, ele acabou detido pela polícia dos Emirados Árabes Unidos. A extradição foi autorizada pela justiça do país. Ainda não há uma data certa para a chegada de Tiago Brenan ao Brasil, mas a expectativa é de que isso aconteça durante o fim de semana. O avião com o preso vai pousar no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Tiago Brenan será levado pela Polícia Federal para o IML, onde fará um exame de corpo de delito e depois para a audiência de custódia. Ele deve ser transferido para o superlotado Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Se for condenado, Tiago Brenan pode pegar uma pena de mais de 30 anos de prisão. O poder econômico hoje
que propicia muitas vezes essa fuga para países estrangeiros, já não é tão relevante. Olha, o relator do projeto de lei das fake news, deputado Orlando Silva, atrasou a entrega do texto final que será votado pela Câmara na semana que vem. Ele tem enfrentado dificuldades para conciliar as sugestões dos partidos que querem incluir ou retirar trechos dessa proposta, que é muito importante para evitar que as notícias falsas circulem por aí, né? No final da tarde desta quinta-feira, o relator Orlando Silva foi até a residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, para acertar os últimos detalhes antes da entrega do texto. Na saída, ele falou sobre a pressão de um bloco de parlamentares e também das empresas digitais contrárias à criação de um órgão regulador. Há um impasse em torno de um tema. Quem será o responsável por fiscalizar o cumprimento da lei e, eventualmente, aplicar sanções? Após a aprovação do requerimento de urgência para a votação do projeto, Orlando Silva tem se reunido com parlamentares para fazer mudanças no texto. Mas ele garante que tudo será resolvido antes da votação em plenário prevista para a próxima terça-feira. O trabalho é longo, é um trabalho que procurou escutar não apenas parlamentares, mas a sociedade, especialistas, e olhar para a experiência internacional, e foi muito meticuloso na conclusão. Por isso eu tenho confiança que na próxima terça-feira nós iremos votar e aprovar esse texto. Outro ponto que tem sido discutido é a previsão de responsabilizar as plataformas por conteúdos pagos pelos usuários. Já a bancada evangélica teme que o texto coloque em risco a liberdade religiosa. E a oposição defende a troca do projeto pela proposta do deputado Mendonça Filho, do União Brasil, que cria um marco legal para as plataformas digitais. Agora, olha só essa história. Um aluno de 11 anos de idade foi agredido com cascudos pelos colegas de turma. E as agressões viraram caso de polícia porque teriam sido incentivadas pela professora. Ao lado da família, o menino conta que foi agredido por 19 colegas. Foi na agressão mesmo. Uns deram um cascudo, outros deram um soco na minha cabeça. Tudo aconteceu nesta escola municipal em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ideia partiu da professora de história. Quem não se lembrasse de um meme, um tipo de mensagem da internet, levaria uma moca, uma espécie de cascudo. Ela falou que quem não soubesse o meme ia tomar mocão. Aí chegou na minha vez, eu não sabia o meme. Eu tomei mocão. Um exame de corpo de delito constatou as lesões na criança, provocadas pelos alunos. Segundo a vítima, a professora não fez nada para impedir. O pai está revoltado. E ela ficou rindo. A cada criança que tomava a sessão de mocão, ela ficava rindo. Meu filho não dorme. Sabe, meu filho está 3 dias sem dormir direito. Meu filho não tem nem posição para botar a cabeça no travesseiro para dormir. Esta menina da mesma turma conta que foi agredida até por meninos. Os meninos estavam passando de cadeira por cadeira, subindo nas cadeiras, nas mesas, e ela só ficou olhando, não falou nada. A gente vê aí a quantidade, né, de feminicídios que tem, né, no Brasil, e você deixar meninos já baterem em meninas já na escola, né, é um absurdo isso. A Secretaria de Educação de São João de Meriti informou que a professora trabalhava há um mês aqui na escola e teve o contrato rescindido depois do episódio. Disse ainda que instaurou uma sindicância para apurar os fatos. A professora não teve a identidade revelada e a Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal. Muita indignação, né? Não foi para isso que eu coloquei o meu filho aqui. Claro, que história absurda, gente. E olha, a chegada do frio liga aquele alerta para a disseminação de vírus gripais, principalmente em idosos e em crianças. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 16 estados apresentaram um crescimento de síndrome respiratória nos últimos dias. A mãe levou Ana Clara ao médico na capital gaúcha porque a menina apresentou sintomas gripais. Tô com dor de cabeça, dor nas pernas, dor no baço. O médico falou que ela tá com secreção no pulmão também. E pode ser que ela esteja com sintoma de Covid, mas deu negativo. Boletim da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta semana, aponta crescimento de novos casos de síndrome respiratória aguda grave em 16 estados brasileiros, com queda de casos de Covid e aumento de infecções pelos vírus da influenza A e B. Já o vírus sincicial respiratório, responsável pela bronquiolite, é a principal causa de internações em crianças de até 2 anos.
Em Porto Alegre, as emergências pediátricas do SUS estão lotadas ou no limite. Com a chegada do frio, aumentam as aglomerações em locais fechados e diminui a renovação do ar nos ambientes. É assim, indiretamente, que baixas temperaturas favorecem a circulação dos vírus respiratórios e a procura por atendimento médico. Além de arejar os cômodos, a vacina é a principal arma para evitar infecções. Este infectologista explica que ainda não há imunizante contra o vírus da bronquiolite, mas as vacinas das campanhas nacionais contra a influenza e a Covid protegem contra 3 dos 4 principais vírus em circulação. Os indivíduos que estão adequadamente imunizados para a influenza e para SARS-CoV-2 já diminuem de forma considerável o risco de infecções ou até mesmo de manifestação de formas graves dessa doença, se eventualmente se infectarem. O filho de Daniel sentiu a mudança de tempo. O menino de 9 anos teve febre alta por 2 dias. Eles esperaram 4 horas por atendimento médico neste feriado. Vamos torcer para que melhore, que passe a febre, né? Que passe a dor de garganta dele também. Até para nós adultos já é complicado, né? Para as crianças mais ainda, né? E os pais que sofrem, né? E as vacinas contra a gripe estão sendo aplicadas aqui nos postos do DF, viu? Depois que o Ministério da Saúde cortou há pouco mais de um ano quase 300 milhões de reais da verba destinada à compra de materiais para procedimentos cardíacos, aumentou a fila para implantar o marca-passo nas redes públicas de todo o país e é uma realidade aqui no Distrito Federal também. Um simples passo é um esforço grande para o coração da dona Leda. A validade do marca-passo dela venceu no ano passado. A aposentada aguarda há 7 meses a cirurgia para a troca do aparelho. Cansada da espera, recorreu à justiça. Queria muito ainda viver mais um pouco, porque eu quero ver muito o aniversário da Dani, os 15 anos dela e de todos os meus netos crescerem e se formarem. Cerca de 100 pacientes estão na fila de espera do procedimento em 3 hospitais que atendem a rede pública de Porto Alegre. O problema surgiu depois que o Ministério da Saúde cortou quase 300 milhões de reais da verba destinada à compra de materiais para procedimentos cardíacos. A decisão foi tomada há pouco mais de um ano. O valor do repasse pelo aparelho básico caiu pela metade. Além do Rio Grande do Sul, pelo menos mais 4 estados registram filas para a implantação do marca-passo, como Ceará, Pará, Distrito Federal e Santa Catarina. Porto Alegre foi a capital que teve o maior corte da verba para aparelhos cardiológicos. A Secretaria Municipal da Saúde informou que, em julho do ano passado, notificou o Ministério sobre o problema. Sem solução, a Prefeitura complementou parte dos recursos. É um problema que está se cronificando e nós precisamos trabalhar muito forte e é por isso que há necessidade de uma ação coletiva no sentido de reverter essa situação que não deveria ter existido. Só a Santa Casa de Porto Alegre realizava cerca de 500 cirurgias por ano para implantar ou trocar marca-passo e desfibrilador. Agora, a fila de espera é de 62 pacientes. Nós temos dezenas de ordens judiciais sempre em andamento, porque com uma fila de espera com mais de 60 casos, evidentemente que bate o pavor, o pessoal procura então, através de advogados, o seu direito. O Ministério da Saúde informou que repassa regularmente recursos para procedimentos hospitalares e que a gestão de financiamento do Sistema Único de Saúde é compartilhada entre União, estados e municípios. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal também. Por nota, eles informaram que os pacientes precisam passar por uma consulta antes de serem encaminhados para o procedimento para ver o tipo de marca-passo que vão precisar e que conseguem atender a demanda tanto dos pacientes internados como dos eletivos, mas não esclareceram quando esses 6 na fila vão passar pela cirurgia que é feita no Hospital Universitário de Brasília, no Hospital de Base e no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal.
Agora, olha só, gente, que audácia, que perigo. Um grupo de motociclistas se reuniu na madrugada dessa quinta-feira para fazer manobras arriscadas ali na esplanada dos ministérios. Eles chegaram a passar ali muito próximo do Palácio do Planalto a 150 km por hora. E filmaram tudo, inclusive a fuga da polícia, e divulgaram nas redes sociais, achando que nada ia acontecer, mas aconteceu. Vamos conversar agora com o repórter Márcio Fontinelli. Oi, Márcio, boa tarde mais uma vez para você. Olha só, eles nem eram daqui, né? Estavam aproveitando ali aquelas nossas pistas largas para fazer essas manobras. E o que aconteceu com eles, hein? Foram presos? Pois é, Vivi, aproveitaram ali que o eixo monumental estava vazio. Esse caso aconteceu na madrugada de quinta-feira e eles começaram a fazer manobras ali perigosas, né? Colocando em risco a vida das pessoas. Uma equipe da Rotam, da Polícia Militar, conseguiu flagrar esse momento e começou uma perseguição. Era um grupo com 15 motoqueiros. E durante essa perseguição, 3 foram alcançados e as motos foram apreendidas. Respondendo a sua pergunta, então 3 motos foram apreendidas e os motociclistas levados à delegacia, né? Mas eles já foram soltos. E a polícia também continua investigando. Ao meu lado, Wesley Cavalcante, que é coordenador de policiamento de trânsito do Distrito Federal, do Detran, vai falar com a gente sobre essa questão. Wesley, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Com relação a esse tipo de ação, que crime eles cometeram, porque isso é um crime de trânsito, né? E quais são as penalidades que eles podem sofrer, além de terem a moto apreendida? Na esfera administrativa, é uma infração gravíssima, com penalidade de multa de R$ 2.934, suspensão do direito de dirigir e 7 pontos na CNH. Além da possibilidade do veículo ser apreendido ao depósito do Detran. Além de também poder constar com a parte criminal, né, como os condutores foram conduzidos à delegacia. É importante a gente lembrar que o Detran está sempre de olho também. Inclusive, a gente está aqui, Vivi, numa área de monitoramento aqui do Detran. E é importante lembrar que a fiscalização está sempre sendo feita, né, Wesley? Isso, é frequente a fiscalização, inclusive com o monitoramento de encontros de grupos de motos, de veículos, né, para evitar justamente as manobras perigosas, né, a demonstração de manobras perigosas, que é muito grave para a sociedade, podendo acarretar acidentes de trânsito, inclusive com vítimas fatais, tanto para aquele condutor quanto para outros usuários da via. E o Detran está sempre de olho e no caso deles serem pegos, é importante lembrar que eles podem perder a habilitação, né? Sim, a penalidade, além da multa de R$ 2.934, ela é gravada 10 vezes, o condutor vai ter a suspensão do direito de dirigir. E tem uma questão importante que é o fato deles não serem de Brasília, né? Deles serem de outros estados, no caso São Paulo e Goiás. Mesmo assim, não há diferença, eles respondem do mesmo jeito, mesmo praticando esses atos aqui em Brasília, né? O fato de serem de outros estados não interfere na punição, né? Não interfere, o sistema de trânsito é todo integrado no Brasil e esses condutores vão receber, né, a notificação em casa e terão seu direito de dirigir suspenso. Wesley, no caso das pessoas flagrarem esse tipo de ação, como elas podem ajudar a polícia no caso e também o Detran, como é que elas podem denunciar? Via Detran, é importante que as pessoas denunciem esses locais de encontro de pessoas que fazem rachas e manobras perigosas, né? Tanto através da ouvidoria, quanto também podem acionar o 190 da Polícia Militar, que eles vão acionar a mesa do Detran na Central Integrada de Despachos. O Detran também tem uma equipe de inteligência, né, que fica monitorando e acompanhando esse tipo de ação, né? Isso, temos a questão da inteligência, está sempre monitorando essas áreas. As operações são realizadas com frequência e vários condutores já foram retirados de circulação que efetuaram manobras perigosas, inclusive rachas em vias públicas. Vivi, agora a gente vai continuar falando de trânsito, mas com um assunto um pouco mais leve, né? Afinal de contas, a gente tem a informação de que o número de mortes em acidentes aqui no Distrito Federal reduziu no início desse ano, foram 47 mortes. É claro que toda a vida importa, mas o número é 27% menor do que no mesmo período do ano passado, quando 65 pessoas perderam a vida. Wesley, números positivos, né? Sim, números positivos, uma redução de 27% nas mortes no trânsito, né, no comparativo do primeiro trimestre de 2023 para o de 2022.
Nas vias urbanas, a redução foi maior ainda, foi de 69%, realmente são números expressivos. E é o trabalho do Detran, tanto do policiamento de trânsito, da fiscalização, da educação de trânsito e da engenharia, com o apoio de outros órgãos de segurança viária. Tem essa questão da fiscalização, do apoio do Detran, da polícia, do batalhão de trânsito, da polícia militar também, mas a gente também tem que levar em consideração que as pessoas parecem que estão um pouco mais conscientes, né? Isso. Ano passado, assim, realmente a fiscalização foi muito intensa, retirou de circulação muitos condutores, mais de 30 mil condutores sob influência de álcool, e isso está impactando na redução de acidentes de trânsito com vítima, né? Nas vias urbanas também, uma redução de 55%, nas mortes de ciclistas e 87% na morte de pedestres. Realmente são números assim que a gente tem que trabalhar para diminuir mais ainda, mas são números expressivos. Qual é o principal foco do Detran nessa questão de redução de acidentes no DF? Qual é o principal trabalho feito hoje? Olha, na parte do policiamento, combate ao condutor que dirige sob influência de álcool, na parte da engenharia, redução da velocidade da via, aquele controle, com excesso de velocidade é uma das causas que mais matam no trânsito, né? E educação atuando fortemente com campanhas educativas. Vocês também sentiram uma redução no número de motoristas pegos alcoolizados enquanto dirigem? Isso. Houve uma queda nesses primeiros meses do ano em virtude de um trabalho intensivo realizado no segundo semestre do ano passado. Tá certo, Wesley. Muito obrigado pela sua participação. É isso, Vivi. Menos morte no trânsito. O Detran está aqui sempre fiscalizando, tem que ficar bastante atento e a gente também tem que fazer a nossa parte, também dirigir com responsabilidade e não fazer como esses motoqueiros que a gente falou no início, né? Ficar fazendo manobras aí. Só até para completar isso, um dos motoqueiros que teve a moto apreendida, ele caiu durante a perseguição. A polícia estava atrás dele, ele perdeu o controle, caiu, se machucou, quer dizer, poderia ter perdido a vida, né? Então fica o alerta. Eu volto com você. Olha só, tá vendo? Ia mudar esse número aí que você acabou de dar, né? Porque a gente realmente fica pensando ali. Quando eu vi aquelas imagens, eu fico assustada só de olhar. Fico pensando assim, que adrenalina é essa que esse pessoal busca, gente? Para mim isso daí é uma falta de valorização da vida, né, Márcio? A deles e de outros. Que bom que esse número aí tá reduzindo, né, de mortes no trânsito, mas a gente espera realmente que as pessoas tenham mais consciência, mais responsabilidade no trânsito. Serve para todos nós. Obrigada, Márcio. E caiu um número de mulheres que adotam o sobrenome do marido quando se casam. Sabe que eu nem precisei pensar nisso, porque o meu marido já tem o mesmo sobrenome que o meu, então foi fácil. Ninguém precisou mudar ali, ficou todo mundo com o mesmo sobrenome. E de acordo com um estudo da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, apenas 43% das noivas fizeram a mudança na última década, contra quase 70% no início dos anos 2000. E a explicação para isso é o seguinte, é que o novo Código Civil, que começou a valer em 2002, permitiu que o homem também adotasse o nome da esposa. Aí, como muitos deles não quiseram ali fazer essa alteração, as mulheres também se recusaram e aí decidem aí ficar com o mesmo nome. Direitos iguais, não é mesmo? Vamos ver aí a reportagem. Era dia 2 de agosto de 2014, quando a Juliana e o noivo deram um passo importante e casaram no civil. E na hora de assinar o documento, veio a pergunta: e aí, vai colocar o nome do marido na certidão? Eles nem tinham pensado nisso ainda. Nossos padrinhos nos questionaram, né, qual seria o meu nome de casada. E eu falei: lindo, você pretende mudar seu nome? Ele: não. Eu falei: então eu também não, tá? E assim foi, não falamos mais no assunto. No registro do casamento, o nome dos dois continua sem nenhuma alteração. A resposta do casal causou estranheza às testemunhas e amigos que presenciaram a cerimônia. E sempre muito naquela questão, né? É trabalhoso. Você tem que trocar RG, título de eleitor, CPF, passaporte. A escolha dos sobrenomes do futuro casal deve ser apresentada no ato do casamento, aqui no cartório de registro civil, quando são apresentadas todas as documentações previstas em lei. Quem decide trocar o nome deve alterar toda a documentação, como passaporte, título de eleitor, CNH, registro imobiliário e até mesmo no local de trabalho. Caso contrário, a pessoa deve apresentar sempre a certidão de casamento. Já a Edileuza tomou outro caminho. Decidiu usar o sobrenome do marido, mas se arrependeu. Por insistência do meu esposo, eu acrescentei o nome dele ao meu nome, né?
e com o passar do tempo a gente esqueceu de fazer aí o processo de mudança dos documentos, né? Aconteceu que eu fui fazer um processo seletivo, um concurso, né? E na entrega dos documentos eu me lembrei que eu tinha acrescentado, né, o nome dele ao meu nome que meu nome de casado mudou, né? E meus documentos estavam todos com meu nome de solteira. Isso gerou um transtorno grande, porque nessa fase, né, eu poderia até ser desclassificada. A estudante então voltou atrás e pediu para retirar o sobrenome do companheiro. É um processo difícil, demorado para você fazer a mudança de todos os seus documentos. E eu acredito que o casamento, ele é muito mais do que uma simbologia, né? Do que uma aliança, do que um nome. E talvez seja toda essa burocracia que também tem desanimado os casais a trocar os nomes. Em 2002, época em que o atual Código Civil foi publicado, o percentual de mulheres que adotavam o sobrenome do marido no casamento representava 68,71% dos matrimônios. A partir de então, houve uma queda dessa opção. Na primeira década desta mudança, de 2002 a 2010, a média de mulheres que optavam por colocar o sobrenome do marido passou a representar 57,1%. Já na segunda década de vigência da atual legislação, de 2011 a 2020, este percentual passou a ser de 43,95%. No último ano, só no DF, 53% menos mulheres adotaram o nome do marido. Este especialista explica que desde o Código Civil de 2002, que deu a opção do marido também aderir ao sobrenome da esposa, as mulheres mudaram o modo de pensar. Acreditamos que essa queda se deve principalmente ao fato de que, na medida em que os homens não aderiram a essa nova possibilidade trazida pelo Código Civil, as mulheres se viram desencorajadas, desobrigadas mesmo, de também adotarem o sobrenome do marido, já que há uma falta de reciprocidade, nesse caso, por parte dos homens. Nós temos um filho, né, e o filho leva o nome do pai e da mãe. Então isso a gente realmente é a família, né? O nome fala a nossa origem. Então eu tenho o nome da minha mãe e tenho o nome do meu pai, porque traz a nossa origem. Nada mais justo do que o meu filho ter o meu nome e o nome do meu marido, que é a origem dele. A gente vai para o intervalo, mas depois a gente volta com uma notícia muito boa para quem tem pet. Uma feira com vários acessórios, produtos, num preço que a gente vai ver se está bem melhor mesmo daqui a pouquinho. E olha só, gente, a gente tem um novo contratado, é o Paçoca Leão. Michael estava aqui olhando, ele estava com uma certa dificuldade ali, estava resistente a colocar o crachá? Não, ele não queria deixar colocar o crachá de jeito nenhum, agora deixou, mas com a condição, o pagamento, e não pode demorar não, senão ele cobra. Mas, Viviane, daqui a pouco a gente vai mostrar, eu e o Paçoca, né, Paçoca? Pra galera que tá em casa, esse espaço montado aqui no Pátio Brasil Shopping, daqui a pouquinho especial para os pets. Tem inclusive um circuito aqui, tentei fazer o Paçoca passar por ali, ainda não deu certo, mas daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes, mostra direitinho como que você aí de casa pode fazer para trazer seu pet para brincar. O Paçoca já tá aproveitando aqui, viu? Combinado, a gente volta já. Obrigada, viu, com os dois. Vamos pro intervalo, eu volto rapidinho. Pais de pets, atenção que essa dica é maravilhosa, hein? Um shopping da Asa Sul, Pátio Brasil, está recebendo neste fim de semana a Vila dos Pets. O evento é gratuito, é totalmente voltado para quem é apaixonado por animais. Vão ter produtos para cães e gatos, acessórios, desfile de moda pet e até feira de adoção. Quem foi para lá? O Michael Leão não se aguentou, levou Paçoca também para participar. Gente, ele tá até com crachá. Nosso novo contratado, já disseram aqui até que é Paçoca Leão, já colocaram até o sobrenome. Michael, conta pra gente, eu já vi que o Paçoca tá aproveitando um monte e a gente quer saber o que eles podem fazer por aí, se os preços estão bons. Conta pra gente. Ô Viviane, eu não sei se o Paçoca vai receber salário esse mês não, viu? Ele não quer saber de trabalhar, já tirou o crachá, mas eu tenho ele aqui ó, pra mostrar pra quem tá em casa. Até o fim do link eu acho, eu guardei, mas até o fim do link eu acho
o crachazinho para a gente mostrar, mas nós estamos aqui ao vivo, direto do Pátio Brasil, para mostrar esse espaço aqui, ó, que é o pátio, a Vila dos Pets, no Pátio Friendly. A gente tem aqui um espaço montado para esses animais, para os tutores. Essa parte aqui que nós estamos, Viviane, é um palco para que eles possam desfilar. Tentei passar com o Paçoca, mas vou pedir para o Marcelo Boizinho mostrar para a gente aqui embaixo. De desfile ele não quer saber de nada. Olha a pose do garoto. Foi falar, agora ele levantou para mostrar serviço. Mas ele quis saber, realmente foi de passear. Chegou bem perto dos outros animaizinhos aqui, ó. Ele ainda tá se acostumando com os outros cãezinhos, mas para quem está em casa entender, essa parte aqui são dos animais para adoção. Porque às vezes quem está em casa não tem um pet, passa por aqui, vê essas gracinhas. Olha aí, o Marcelo Boizinho mostrando pra gente a quantidade de animais disponíveis para adoção. É a oportunidade para quem tem os pets já passar, aproveitar a feirinha nas banquinhas, ou quem não tem já passa aqui, adota o seu pet, também já leva para casa um monte de opções. Vou chamar a Jane para vir participar aqui com a gente, para mostrar essa área comigo, ela que está mais por dentro, é a organizadora aqui no Pátio Brasil, Viviane, é a segunda edição, mas essa feira já tem mais de 20 edições passando pelos shoppings aqui do DF. É uma oportunidade, como a gente estava conversando com quem está em casa agora, para quem já tem o pet ou para quem tem aquela vontade, a oportunidade de adotar também, né? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, tá? Nós estamos na nossa 25ª edição, nossa segunda edição de sucesso aqui. Então, estamos convidando vocês a participarem conosco, trazendo o seu pet para desfilar, para adquirir o seu pet também por meio da adoção responsável, que nós temos aqui disponíveis. E amanhã, de 11 da manhã até às 17 horas, nós teremos a vacinação gratuita antirrábica aqui também na Praça Central do Shopping. Ou seja, um momento muito importante, até a gente reforça o aviso para quem está em casa vacinar seus pets aí e tem a oportunidade de vir fazer um passeio no shopping, levar o animalzinho para passear e já voltar com ele vacinado. Isso mesmo, vamos trazer os pets para passearem, porque afinal de contas são os nossos bebês. Jana, eu vou te chamar para a gente vir para cá, para a gente mostrar o que aqui tem de opção para levar para casa desses animais. Pedir para o Marcelo dar uma passeada com a gente aqui, porque, Viviane, a gente sabe que o mundo dos pets tem uma variedade muito grande de itens. Hoje em dia a gente vê cada vez mais a gente criando os adereços. Olha que gracinha, Marcelo. Mostra para quem está em casa aqui, ó. Aqui, faz na hora ali, dá para colocar o nome do animalzinho que eu quiser na hora? Dá o nome, a foto, uma figurinha, telefone, tem QR Code também para ter todas as informações, foto, nome, agenda de banho e tosa, tem tudo. Olha, a gente tem para cá também algumas coleiras. A Viviane estava querendo saber se tá em conta, como é que tá o preço. O preço está bem acessível para todo mundo, né? Tá, a gente prezou bastante pela acessibilidade, então assim, tá R$18, a tagzinha com até 2 telefones no verso e 25 com QR Code, tem vários formatos. E é tão importante, né, Viviane, a gente ter a informação. O Paçoca ainda não tem, eu até tinha conversado com ele, é o que a gente precisa colocar a informaçãozinha, apesar de que a gente evita que ele saia sem ter a guia, porque acho que deu para quem está em casa ver, que ele é bem enérgico, a gente solta um minutinho, ele já sai correndo por aí. Obrigado, eu vou continuar mostrando para quem está em casa, então é importante ter essa tag com as informações ali, telefone, para que, se Deus o livre, ele escapole, quem encontrar tem ali o telefone para devolver. Então a gente tem opção para tudo, né? Banho, cheirinho, colar, roupinha. Temos limpador de patas, peitorais, refeitórios, né? Todos os potinhos disponíveis. Temos roupinhas de moda pet. Vocês vão encontrar aqui também diversos brinquedos, acessórios para não estressar o seu pet em casa, ou uma distração para eles poderem brincar. Sim, a gente vê aqui outras banquinhas com casinha, colchãozinho, caminha, tudo para os animais. E, Viviane, o movimento aqui é intenso, as pessoas têm passado por aqui, porque, querendo ou não, sempre que a gente fala de animal, chama atenção. E tem água também, o Paçoca bebendo água aqui agora, aproveitando já para dar uma reidratada, que ele está bem enérgico. Ou seja, você traz o seu animalzinho para um passeio completo. Ah, não, Viviane, olha isso daqui, deixa eu tirar de cá o Paçoca. Olha as roupinhas, o Paçoca já passou dessa fase, não cabe nesse aqui mais não. Mas tem roupas de vários os tamanhos, modelos de frio, calor. Temos moletons, inclusive, tá? Chegando temporada de frio, vamos abastecer deixar o nosso pet quentinho aí. Nós temos vários produtos da produção da Jampets, tá? Que é a empresa que promove o evento.
E aqui a gente tem já peitorais, roupas, caminhas, tudo que vai agregar o seu pet aí para ficar estiloso e passear no shopping. E o importante, que é o que a gente fala, é a questão da acessibilidade. Tudo com valor acessível, que a gente sabe que hoje em dia normalmente a gente vai olhar coisa para animal é caro, a gente vê ali um preço salgado, mas aqui tudo com preço acessível. A maioria, inclusive, tá, são produtores de Brasília, são microempreendedores, são MEI, que estão aqui fazendo a produção artesanal na maioria das vezes, tá? Assim como eu também faço a produção da minha empresa. Então nós temos diversos produtores aqui da área prestigiando e valorizando os trabalhadores de Brasília. Jana, eu vou aproveitar para bater um papo com a galera. Oh, meu Deus, que coisa mais bonitinha. Vem de cá para a gente mostrar essa fofura. Olha a tranquilidade. Me conta uma coisa, o que você está achando desse espaço aqui? É muito legal. E o bichinho tá aí meio conquistando o coração? Como é que tá? Eu já tenho uma, infelizmente não posso adotar, mas recomendo que adotem, é a melhor coisa que podem fazer. Não pode adotar, mas tá aqui dando um pouquinho de amor e carinho. Ah, eu amo. Ai, que coisa mais fofa. É tão lindinho, gente. E Viviane, eu fiquei sabendo assim, ó, não sei, um passarinho verde me contou que lá na sua casa já tem uma galera tentando amolecer aí seu coração para levar um bichinho. Eu queria saber qual desses aqui eu posso levar para você. Maicon de Deus, você tá me colocando numa situação tão difícil, porque eu tava aqui torcendo, pensando que os meus filhos não podem estar assistindo nesse momento o jornal, porque senão você realmente vai precisar trazer um cachorrinho desses aí para eu levar para casa. Tenho certeza que eu vou chegar em casa, gente, vai ser a primeira coisa que eles vão me perguntar: mamãe, por que você não pegou um cachorrinho? Traz para casa. Eu sou louca com cachorro, já tive um, mas agora nessa correria eu fico mais preocupada dele ficar sozinho em casa e eu não ter condições ali de ficar cuidando, dando esse carinho todo para esses bichinhos fofos. Mas olha, vou te dizer que eu tô aqui louca para adotar um. Ô, Maicon, eu fiquei aí até, assim, tava agoniada aqui, que eu falei, gente, o Maicon tem que prestar atenção no link, na reportagem, caminhar com paçoca, segurar o microfone. E ele conseguiu fazer tudo isso e ainda mostrar pra gente que tá valendo a pena. Olha só o crachá do Paçoca, gente. Ele colocou esse crachá no Paçoca, mas o Paçoca tá tão espirimitado que ele tirou, não conseguiu ficar. Então ele não tá aceitando o contrato, mas o Maicon já trouxe tudo ali pra gente. Tem mais alguma coisa aí pra você mostrar pra gente, Maicon? Porque eu tô vendo que o pessoal deve ficar doido pra parar nessas barraquinhas aí, porque cada coisa mais legal que você trouxe que a outra. É muita novidade pro Paçoca, Viviane, ele não para. Tem sim, a gente mostrou os cãezinhos para adoção, mas tem a galera que gosta mesmo é dos gatinhos. E tem espaço também, Paçoca é pro outro lado agora. E tem espaço aqui, ó, para levar também, adotar os gatinhos, tapete, tem de todos os tamanhos, modelos. E aqui mais atrás, agora eu consegui chegar, para quem gosta dos gatinhos, tem os gatinhos também para adoção, esses aqui, ó, com mais ou menos 5 meses. E é claro, importante a gente ressaltar que essa adoção, ela precisa ser uma adoção responsável, consciente, para que esses animais tenham ali uma vida feliz, bem cuidados, porque eles já foram resgatados, então a gente precisa ter um cuidado a mais. Se tem o interesse, se quer cuidar, o endereço a gente já falou, mas eu reforço, é aqui no Pátio Brasil Shopping, justamente para poder trazer para você vir para cá, aproveitar, para conhecer, se divertir e fazer igual o Paçoca fez agora há pouco, de passear, de aproveitar realmente o espaço. A gente vai mostrando tudo e mais. À noite a gente também tem mais informações, viu, Viviane? Combinado, Maicon. Ó, depois eu vou pegar umas dicas com você aí, que eu sei que também passo o dia fora de casa para saber se eu consigo me organizar para ter um cachorrinho, viu? Depois eu conto para vocês. Obrigada, Maicon. Olha, vamos ver agora um primeiro episódio de uma série exclusiva sobre a maior exposição do faraó Ramsés II, fora do Egito, que acontece lá na França. E antes de chegar a Paris, a repórter Maria Paula Carvalho percorreu os monumentos construídos durante ao longo desse reinado do faraó. A exposição Ramsés e o Ouro dos Faraós desembarca em Paris de abril a setembro, com objetos históricos e símbolos da cultura egípcia antiga. O sarcófago, ornamentado com a figura do faraó de braços cruzados e os símbolos do poder e de sua divindade, vem a Paris pela segunda vez.
Em 1976, os restos mortais do rei Ramsés II foram recebidos com honras de chefe de Estado. Um gesto simbólico quando a múmia veio a Paris para ser tratada. O corpo embalsamado se deteriorava. A múmia estava sendo atacada por fungos, mofo e bactérias. Os cientistas usaram então raios-x. Eles descobriram que o corpo tinha várias fraturas e ferimentos de batalhas. Depois de tratado, ele foi enviado de volta ao Cairo em 1977. Mais de 40 anos depois, o sarcófago volta, em sinal de reconhecimento pela preservação desse tesouro inestimável. Em mais de 6 décadas de reinado, Ramsés II foi um grande construtor e poucos deixaram a sua marca como ele no Vale do Rio Nilo, no Egito. Com 7.000 quilômetros, um dos maiores rios do mundo, rivalizando com o Amazonas, o Nilo cruza 10 países. Suas águas são sinônimo de vida num país que tem 90% do território desértico. As águas do Rio Nilo são testemunhas da história deste país, desde o tempo dos faraós, passando pelos Antigo, Médio e Novo Impérios, as invasões grega, romana e bizantina, até o Egito muçulmano. Observar as margens do rio é como um cinema vivo, é como viajar no tempo. Cada vez que o sol nasce no templo de Abu Simbel, é uma homenagem ao mais prestigioso dos faraós. Ramsés II, um eterno colosso, em frente ao santuário erguido em sua glória. Os egípcios cavaram galerias dentro da montanha e depois esculpiram a falésia de 33 metros de altura. Porque 4 estátuas, uma para cada ponto cardeal, uma forma de dizer que Ramsés dominava em toda a região. Os egípcios recebem os turistas que navegam pelo Rio Nilo com mesa farta. E os produtos que entram no barco quase sempre vêm do comércio local. O turismo gera 10% do PIB egípcio e cerca de 2 milhões de empregos. Mesmo que nos últimos anos tenha sido afetado pela instabilidade política, a turbulência econômica e pela pandemia de Covid-19. A língua oficial aqui é o árabe, mas o francês e o inglês são bem aceitos. Assim como o euro nos mercados, onde você vai encontrar todo tipo de especiarias. Prepare as libras egípcias para fazer compras no souk, como eles chamam o mercado público em árabe. A moeda oficial vale 16 centavos de real. A flor de hibisco para fazer chá é um dos produtos mais consumidos. No próximo episódio, vamos continuar nosso passeio cheio de curiosidades pelo sul do Egito. Um lugar lindo, né? E agora a boa notícia da chegada de 3 brasileiros que conseguiram fugir do conflito armado no Sudão. Os confrontos entre um grupo paramilitar e o exército do país africano já mataram mais de 500 pessoas em menos de 2 semanas. Agora, longe da guerra, não faltaram alívio e emoção aos brasileiros na volta para casa. Veja só. Foi o abraço mais aguardado da vida de Mateuzinho. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o jogador ganhou o carinho da esposa e do filho de 8 meses. Estou muito feliz, eu tô muito contente. Ainda a ficha não caiu porque eu vi amigos sendo mortos, eu passei próximo de corpos. E o que a gente não quer pra gente, a gente não deseja pra ninguém, sabe? A família trouxe uma faixa para receber o atacante. A mulher e o filho estavam prestes a ir para o Sudão quando começou a crise. Fez o pedido do visto pra gente ir e estava esperando. Aí de um dia pra noite, estourou a guerra. Além de Mateuzinho, vieram no voo de Doha, do Catar, o fisioterapeuta Joelson Amorim e o lateral direito Alex da Silva, que fez conexão para Belo Horizonte. Uma situação que ninguém esperava, passar por nenhuma guerra. Eu nunca passei por isso, tiroteio, bombas, míssil e tal. Falta de comida. Foram dias difíceis, mas que no final deu tudo certo, então agora tá mais tranquilo.
Os outros 6 brasileiros que trabalhavam no futebol do Sudão e uma funcionária do Consulado do Brasil que desembarcariam nesta quinta no Rio de Janeiro perderam a conexão em Londres e devem chegar só na sexta-feira. Eles escaparam do conflito armado que já dura 12 dias entre o exército do Sudão e um grupo paramilitar. O comando do exército sudanês concordou em estender o cessar-fogo por mais 72 horas, enquanto muitos governos ainda tentam tirar seus cidadãos do país africano. Para os brasileiros, o caminho de volta para casa foi uma saga perigosa e extensa. O grupo saiu da capital Khartoum e foi até a fronteira com o Egito, de lá para o Cairo, de onde seguiu para a capital do Catar, Doha, e finalmente de Doha para São Paulo. A gente só saiu de lá porque a gente tinha condição, porque as pessoas estão usando de guerra para ganhar dinheiro de pessoas de forma que não é correta. Foram mais de 60 horas de viagem, de ônibus, carro, barco e avião. Entre a saída do Sudão e a chegada ao Brasil, foram longos dias de espera e incertezas. Agora, Mateuzinho só quer curtir a família e o filho, que não via desde janeiro. Eu vi esse carinha aqui, ó. Saí de casa, ele era bem pequenininho, sabe? Desculpa. A gente sai justamente para dar um futuro melhor para ele, sabe? O papai chegou. Isso aqui é uma benção, é uma benção. Ai, que coisa boa, tá de volta, né, com a família. A gente estava falando ali, né, de guerra, conflitos. O governo chinês acusou os Estados Unidos de provocar tensão entre as Coreias. Foi uma resposta ao acordo de cooperação nuclear entre norte-americanos e sul-coreanos anunciado em Washington. Mr. Speaker, the President of the Republic of Korea. Aplaudido de pé por democratas e republicanos, o presidente da Coreia do Sul falou no Congresso sobre investimentos nos Estados Unidos. They are producing EV batteries. Nossas empresas estão produzindo baterias, semicondutores e carros aqui na América e vão empregar milhares de americanos, disse Yoon Suk-yeol, que fechou com Joe Biden um acordo de cooperação nuclear para os próximos anos. Pelo tratado, os Estados Unidos se comprometeram a levar submarinos com armas nucleares para a costa da Coreia do Sul. Os americanos vão ainda treinar os militares sul-coreanos em caso de suposto ataque da Coreia do Norte. Em troca, Seul prometeu não desenvolver um arsenal nuclear próprio. Nesta quinta-feira, Pequim reagiu. Segundo a porta-voz do governo chinês, Washington está criando uma tensão entre as duas Coreias. Uma disputa política que os jornalistas que cobrem a Casa Branca tentaram repercutir com os convidados do jantar de gala da última noite. Dentro da residência oficial americana, uma surpresa. O presidente sul-coreano cantou uma canção pop em inglês, American Pie. Something touched me deep inside the day. Wow. The music died. Aqui no Congresso dos Estados Unidos, onde discursou por 1 hora nesta quinta-feira, o presidente da Coreia do Sul disse que o seu país condena a Rússia pela violação da lei internacional e que se solidariza com a Ucrânia invadida. Um discurso alinhado com o americano e contrário ao da China, que se diz neutra, mas que já deu sinais de aproximação com Moscou. No Vaticano, o Papa recebeu o primeiro-ministro ucraniano e entregou a ele uma escultura com a mensagem: "A paz é uma flor frágil". E por aqui, a Polícia Militar prendeu em flagrante o autor de um homicídio praticado na quadra 207, em Santa Maria. Isso foi durante essa madrugada. O Márcio Fontinelli tem as informações para a gente. Como é que foi esse crime, Márcio? Oi, Vivi. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse crime aconteceu um pouco antes de meia-noite, ou seja, no finalzinho da noite de ontem. Esses dois homens, eles discutem, um sai correndo, a vítima sai correndo e o autor sai correndo atrás da vítima, como a gente pode ver nas imagens. E aí os dois caem e o autor acaba golpeando a vítima. Os bombeiros foram chamados, mas infelizmente ela não resistiu. Ao meu lado, o Major Brook, que vai contar para a gente exatamente como a Polícia Militar conseguiu prender esse homem. Major, boa tarde para o senhor. Como é que foi a prisão dele? Como é que a guarnição recebeu as informações desse crime? Boa tarde a todos.
A Polícia Militar recebeu a informação de uma vítima de esfaqueamento. Chegando ao local, o Corpo de Bombeiros já estava lá fazendo o atendimento, mas constatou o óbito. Então, a Polícia Militar, diante das informações das testemunhas que informaram como é que estavam as características, como era o indivíduo, ela logrou êxito no patrulhamento, depois de quase 2 horas, conseguir prender esse indivíduo ali no condomínio Porto Rico. E ele tinha ido em casa, tomado banho, feito a barba, tentando se disfarçar para fugir das características e descrições das testemunhas. Importante a gente destacar isso, né, Major? Porque apesar dele ter tentado mudar a aparência, ele fez a barba, trocou de roupa, mesmo assim a polícia conseguiu ainda localizá-lo e prendê-lo, né? Então a gente tem que levar também em consideração esse trabalho da polícia que conseguiu identificá-lo, mesmo com essa dificuldade que ele colocou, né? Exato, mas é muito importante também o acionamento da Polícia Militar imediatamente. No momento em que souber de algum tipo de crime, acionar a Polícia Militar. Quanto mais rápido acionar a Polícia Militar, quanto mais características forem passadas à Polícia Militar, mais chances a gente tem de realizar a prisão de qualquer criminoso. No caso, o GETOP lá da área conseguiu prender esse indivíduo, que inclusive na delegacia foi identificado que ele já tinha pelo menos 3 outros homicídios e estava nas ruas. Pois é, Major, ele já respondia a alguns crimes, entre eles homicídio também, né? Exato, então esse indivíduo estava nas ruas, estava em liberdade, não se sabe exatamente qual é a situação dele perante o escopo penal. Agora, ele realmente já tinha cometido outros homicídios, estava nas ruas, conhecia esse indivíduo, a vítima. Tiveram uma briga, uma discussão, não se sabe porquê, são 2 pessoas que trabalham com obras, não sabe se trabalhavam até juntos ou se já trabalharam juntos, mas ele não teve pudor nenhum, nem pena nenhuma em esfaquear esse indivíduo para matá-lo. Major, o senhor tem a informação se esse crime aconteceu em um bar ou foi ali na rua mesmo? Se começou, aliás, o crime foi na rua, mas se ele começou esse problema todo em um bar, alguma coisa assim? O que a Polícia Militar tem é que eles acabaram se encontrando casualmente e daí não se sabe exatamente o porquê iniciou, qual a motivação da discussão entre os dois. Na hora que ele foi preso, ele não comentou nada, né? Não comentou nada. Ele apenas confessou o crime e já foi automaticamente conduzido para a delegacia. Qual delegacia que ele foi? Foi para a 33ª DP. Levando em consideração o sistema judiciário hoje, Vivi, ele passou de manhã por audiência de custódia e logo mais a gente volta com a informação se ele permaneceu preso, né? Mas provavelmente deve ter permanecido, até porque é um sujeito que já tem histórico aí de homicídio. Nesses casos, dificilmente é liberado na audiência de custódia. Eu volto com você, Vivi. É isso, a gente acompanha. Obrigada, Márcio. E olha, a criadora de lanches e de uma lanchonete tradicional aqui de Brasília foi homenageada com um dos pratos que ela idealizou e fez muito sucesso tempos atrás. Tanto que a lanchonete virou uma franquia no DF, que hoje, infelizmente, não existe mais. Daí essa homenagem muito justa para a dona Emília Freitas. E o repórter Maicon Leão foi conversar com a empresária homenageada e conta essa história pra gente. Pois é, Viviane, não é da minha época, mas quem viveu aqui em Brasília entre os anos 80, 90, com certeza não só ouviu falar, como experimentou alguns dos sanduíches do Trucks. Essa franquia, na verdade, que começou com uma loja ali na 108, na Rua da Igrejinha, se tornou uma das maiores redes do Centro-Oeste, expandiu para todos os lados e onde tinha uma inauguração, a fila era gigantesca para experimentar. E justamente a gente, ainda em clima do aniversário de Brasília, a gente está aqui no Mané Mercado justamente para mostrar esse sanduíche preparado justamente pelo Rico para homenagear o Trucks. Tá aqui já o nosso hambúrguer, tudo bem? Eu vou levar, Viviane, sabe para quem experimentar, olhar e falar se realmente lembra? Para quem idealizou, para quem fundou ali o Trucks. A dona Emília já está aqui ao meu lado. Tudo bem com a senhora? Nossa, que maravilha. Eu trouxe para a senhora dizer para a gente uma coisa. E aí, lembra o da época da senhora? Lembro, maravilhoso. Foi uma das invenções. Esse era o truque sem truque, né? Isso. O que tem nele? A gente vê filé mignon, bacon, queijo, ovo. Bacon, ovo, uma alfacezinha para decorar. E tudo era maravilhoso na época. Agora
continua maravilhoso. Né? Cada vez mais gostoso, mas né? com tanta gente bonita aqui. Mas meu filho ali, que eu gostaria que ele também sempre... Pode vir aqui pra gente mostrar. Era ele quem acompanhava. acompanhava junto com a senhora. Acompanhava, era agora meu neto é neto do Trux. Fez história em Brasília, né? História. Nós começamos em 73, foi a primeira fast food de Brasília. E fomos até 86, aí quando virou franquia que nós vendemos. Mas é uma história boa o Trux aqui em Brasília e marcou muito. E como que vocês veem essa homenagem aqui hoje? É uma homenagem muito significativa pra gente. Né? Que foi nós que criamos aqui, a minha mãe que criou na época. Dona Emília, a senhora imaginava fazer parte da história assim quando a senhora abriu a primeira loja? Eu acho que nem pensava tanto que ia fazer parte. Sempre fui empolgada com coisas diferentes. Eu achava que em Brasília nós não tínhamos assim aquelas bandejas para servir no carrinho, no carro, né? No carro que você chegava. E como eu viajava muito, trazia sempre umas ideias. Vinha importando as ideias. Importando as ideias. De Curitiba, de Buenos Aires. Daí nós tivemos, eu e meu marido, na época era do Banco do Brasil, ainda trabalhava. Daí eu expandiu para a família tudo trabalhar. Todos eram chefões lá no Trucas. Tinha o Afrânio, tinha o Hélio, minhas filhas também colaboravam. Então ficou uma coisa muito familiar, fora os funcionários, né, lógico, né? O crepe que nós importamos do Rio e fez sucesso na época o crepe, né? Viviane, a gente estava brincando aqui de importar as ideias. Primeiro essa que eu não cheguei a ver somente nos filmes, que era lá na lanchonete, tinha a opção da pessoa colocar uma bandejinha como essa daqui no carro, para não precisar entrar. Para não precisar entrar. Era uma bandeja que encaixava no carro, e aí eu fazia o pedido, e era rápido. Nós não gostávamos, meu marido era muito organizado, ele trabalhava muito. Depois ele aposentou do banco e ficou nos ajudando. Literalmente ali o significado de fast food, comida rápida e boa. Rápida e boa. Eu fazia os recheios em casa, todos crepes, frango, camarão, macaquito, que era banana com carne fina. Esse macaquito é o mais famoso, pelo que eu fiquei sabendo. Foi. Porque eu sempre gostei de misturar o doce com o salgado. E eu também fazia com abacaxi, né? Mas o macaquito ficou famoso. Espero que continue. Alguém tenha essa ideia de que nós estamos aqui para também colaborar, né? Com muito prazer. Começou com uma lanchonete ali na Rua da Igrejinha e depois vocês foram abrindo franquias e chegou a ser a maior rede do Centro-Oeste? Foi acho que até depois de girar. A gente deixa, foi a concorrente que também é aqui de Brasília, mas que cresceu junto, inclusive inspirado. Cresceu. E eu fiquei brava. Não é egoísmo, mas eu achava que a ideia era minha, mas foi ótimo, maravilhoso, que até hoje eles fazem sucesso, né? Mas o Truque, graças a Deus, tem até o senhor ali que já participou. Viviane, a gente estava até comentando aqui antes, o Luiz, nosso auxiliar, estava contando que no dia que foi inaugurar a franquia lá de Samambaia, a fila foi gigantesca de virar o quarteirão e que ele também teve muita história. Agora, olhando aqui, eu queria que a senhora me falasse uma coisa. Vendo esse sanduíche, lembrando de tudo, o que passa na cabeça da senhora com essa história? Ai, meu Deus, é tanta coisa, né? Passou já, o tempo passa rápido demais, né? Quando a gente vê, já passou. Mas marcou muita época mesmo, e saudades, Se eu fosse mais nova, levaria meu neto lá do rango, que também cada vez... Agora é o rango que faz sucesso. O neto continua no ramo da alimentação. A gente, inclusive, já mostrou aqui no SBT Brasília a história do rango, um aplicativo. Tá no sangue da família mesmo a alimentação. Tá no sangue. A gente gosta de inventar moda. Minha avó é minha inspiração. Ela me ensinou muitas coisas. Ela é uma pessoa muito criativa e ela transmitiu esse fator criativo para mim também. Então, eu gosto de trabalhar com alimentação. O Truque sempre teve nas minhas lembranças de infância. Muitas histórias, todo mundo sempre falava. Quando falava de mim, falava do Truque. Falava, sim, do Truque, a família do Truque. Eu também quis trabalhar nesse ramo, mas resolvendo uma dor que eu tive. A gente adaptou agora para tecnologia. Seguindo a história que começou ali com a senhora, passou pro resto da família inteira? A família toda. Agora, sempre eu gostei de criar, sabe?
mesmo, depois passei para outra área, sempre decoração, sempre criando. Dona Emília, eu agradeço muito a senhora ter vindo aqui para conhecer. Vou deixar para a senhora degustar, aproveitar. Vou só aproveitar que o nosso tempinho está acabando, né, Viviane? Para fazer o convite para quem está em casa, que quer matar a saudade, quer vir conhecer, fica aqui no Manamecá. Cadê o Igor? Chega para cá rapidinho para a gente explicar um pouquinho para quem está em casa. A ideia realmente é homenagear o Trucks ali, dar oportunidade para quem está em casa de reviver aquele sabor. Exatamente. Rico é relembrar as memórias da cidade, né? Então a gente homenageou uma das primeiras hamburguerias nesse cardápio do aniversário de Brasília, o Viva Brasília aqui do Manamercado. Então, ó, tá feito o convite para quem tá em casa. Viviane, eu vou ficando por aqui, mas, gente, faz um para mim aí, por favor. Gente, eu acho uma maldade fazer esse tipo de reportagem nesse horário. Tá todo mundo aqui salivando, esperando pelo almoço e cara boa. E a gente achando que ele ia falar, vamos levar para vocês também. Não, ali no início ele falou, sabe para quem que eu vou levar esse sanduíche? Era para Dona Emília, eu achei que era para mim. Mas eu achei bom conhecer a Dona Emília, simpática demais, depois vou lá experimentar, viu? E olha, estreia no dia 8 de maio, A Infância de Romeu e Julieta, uma coprodução do SBT e do Prime Video. O elenco, a equipe por trás das câmeras, os detalhes dessa novela foram apresentados à imprensa nesta quinta-feira, olha só. Luz, câmera, ação. Romeu e Julieta! Muita calma. Por enquanto, o que está no ar é a entrevista coletiva da novela. Alegria, todos os dias. Diretores, produtores, elenco, todo mundo se reuniu para contar um pouco dessa história que fala de amor, mas que também tem desentendimentos e rivalidade. É uma história de intriga que vem de muitas gerações. E aí, quando Romeu e Julieta se conhecem, é quando há uma fagulha de esperança. E através da relação entre eles, que se dá pelo olhar, por um magnetismo, por aquela vontade de estar junto, é que tudo se transforma. Vai haver rivalidade, mas vai haver o perdão. Shakespeare não contemplou o perdão, aí eles vão dar esse perdão, né? Então, as pessoas vão se perdoar e vão se amar. Esse é o final. Mas até lá, o público vai se divertir, se surpreender e se apaixonar, como aconteceu com esses dois aí. Mais bela flor no jardim. Júlia. Para o Miguel Ângelo, é uma dupla estreia. A gente está bem ansioso, porque além que é a minha primeira novela e meu primeiro protagonismo, eu estou muito ansioso para esse resultado. A Julieta é uma menina muito alegre, divertida, otimista. Ela ama os amigos, a família. Quem é esse garoto que roubou o seu coração? Rômulo? Dançou com ele e não sabia o nome dele? Um bairro dividido e duas famílias que vivem em guerra. A missão de Romeu e Julieta é unir essas pessoas e mostrar que é possível conviver apesar das diferenças. Uma lição que também vale para a vida real. É possível a gente conviver bem, desde que todo mundo tenha um pouco de boa vontade com o próximo, olhe o próximo como a si mesmo, que é bom e é possível a gente conviver bem, desde que haja flexibilidade, né, em cada um de nós. Nós não podemos ser inflexíveis e nós temos que ser, por mais difícil que seja, nós devemos aprender a perdoar também. Com amor no coração. Com amor no coração, é isso mesmo. Amor que promete juntar mãe, pai e filhos, todos de olho na telinha. Essas famílias, as pessoas estão tão assim meio que perdidas ou tão distantes uma das outras, porque a rede social ela distancia a quem está próximo e aproxima quem está longe, né? Mas no fundo causa uma distância, né? Então eu acho que a gente acaba cumprindo esse propósito, sabe? Tipo, de pensar, fazer a gente pensar no que realmente importa, no que realmente é legal e dar um pouco de esperança e trazer um pouco de vida. Faltam 10 dias para a estreia da novela, uma coprodução do SBT e do Prime Video. A gente está super entusiasmado. O SBT é um canal histórico, acho que faz parte das casas dos brasileiros, e a gente poder associar um conteúdo de tanta qualidade e escrito por autoras tão famosas é ótimo. Ela me bloqueou. Ele me bloqueou também? E eu aqui
perdida. Ai, que burra que eu fui. Gente, vocês não podem perder essa novela. Dia 8 de maio no SBT e no Prime Video. Tá incrível. Nosso plano tá funcionando. A infância de Romeu e Julieta. Vamos ver. Olha, uma ótima sexta-feira para você. Bom fim de semana. Obrigada pela companhia. Te espero segunda-feira, viu? No feriado. Um beijo. Tchau, tchau.